Bom, eu vou começar primeiro agradecendo a Ká, que é a pessoa, se não fosse a Ká, nada disso aqui estaria acontecendo, né? Eu espero que vocês saibam. É ela que teve essa ideia não sei quantos anos atrás e aí mandou mensagem pra gente pra ver se a gente conseguia fazer. E o Japão é longe pacas e eu, né, tenho a minha agenda também, que às vezes é meio complicadinha, mas foi perfeito, assim, né? Na hora que as coisas têm que encaixar, elas encaixam. Então demorou, mas ao mesmo tempo foi no tempo exato. É que nem hoje que deu tudo errado, mas no final das contas vai dar tudo certo. A gente vai fazer esse encontro aqui, né, que é um encontro que é para ser mais central, mais acessível, inclusive, para as pessoas. E aí fico muito feliz que vocês tenham vindo. Eu sou fascinado pela cultura japonesa desde os 15 anos de idade. Eu acho que em grande medida é graças ao Japão que eu fiz tudo o que eu fiz, assim. Eu não sei se vocês sabem, a maioria das pessoas acho que não tem noção, né, que eu me aproximei da cultura oriental aos 15 anos de idade, quando, graças a alguns amigos, eu fui fazer karatê. E estudei com um professor no Rio de Janeiro, que chama Hugo Arrigoni, bem conhecido, né, do Karatê Shotokan. E eu sou muito intenso, né, nas coisas que eu faço, então quando fui me dedicar ao karatê, fiz isso com a mesma intensidade que eu costumo fazer todas as coisas. Então treinava que nem um enlouquecido e fui ler todos os livros que eu achava sobre karatê, inclusive sobre a criação, né? Tem uma autobiografia do fundador do karatê lá na ilha de Okinawa. E aí, enfim, algumas de vocês regulam comigo de idade, a galera mais jovem não vai lembrar, não vai saber disso, mas antigamente, quando não tinha, né, internet do jeito que tem hoje, não tinha nem internet, na verdade. Tô querendo ser generoso com a minha própria idade, né? Quando isso aqui tudo era mato, é, você lia um livro e naquela época o livro realmente era uma coisa que você pegava nele, né? E as pessoas de hoje em dia não vão saber, né? Não dava para dar zoom no livro. Você tinha que sentar com ele, acender uma lâmpada. E no final do livro, que era a única maneira que você tinha de saber sobre outros livros, dizia assim: se você gostou desse livro, você também vai gostar de. Vocês que liam, né, antigamente, vocês lembram disso. Você lia um livro e aí no final a editora botava: se você gostou desse livro, você também vai gostar de. E aí botava uns 3 outros livros para você. E aí eu ia na livraria e comprava os outros 3. E aí lia os outros 3 e passava o recreio no colégio lendo. Eu era muito nerd, né? E aí, lendo o livro da criação do Karatê, no final tinha: se você gostou desse livro, você também vai gostar de Introdução ao Zen Budismo, do TT Suzuki. Pô, comprei. Aí, se você leu sobre Zen Budismo, você também vai gostar de... Aí tem um livro de yoga. Aí eu comprava. Se você gostou desse livro de yoga, você também vai gostar de Autobiografia de um Yogi. Então, foi o Karatê e as leituras sobre cultura japonesa que me levaram para aprender sobre yoga, kung fu, tai chi chuan, todas as coisas que moldaram a minha adolescência, de certa forma, né? Eu, quando tinha 15 anos, eu virei vegetariano, comecei a fazer yoga e tai chi chuan. Eu era um adolescente bem esquisito, né? Na época, no Brasil, não era isso que adolescentes de 15 anos faziam, né? Eu sou da época da lamba aeróbica, que foi um fenômeno cultural que a gente não precisa reviver ele nesse momento, mas ele era um movimento que foi conhecido por a gente ir devagar descendo na boquinha da garrafa, por exemplo, entre outras, entre outros eventos, né? E isso é que marcou, né, a minha juventude. 15 e 16 anos tinham festas de 15 anos, né? E a gente ia para as festinhas e o pessoal dançava lamba aeróbica. Enquanto isso, eu tava fazendo tai chi chuan na praia. Eu fazia yoga com a galera do Hermógenes, que era um professor bem conhecido no Rio de Janeiro, lá naquela época. Hoje em dia já não tá mais. E tudo isso foi por causa do karatê, foi bebendo na cultura japonesa, de certa forma. Então, eu não consigo explicar para vocês como para mim é estar aqui agora também. É um sonho da Camila de poucos anos, mas é um sonho para mim da vida inteira. Tipo, tem 25 anos que eu ouço falar disso aqui.
E aí pensar, se você tivesse dito pro Matheus de 15 anos que algum dia ele ia estar dando uma palestra na frente de um castelo de um shogun, eu ia falar, tipo, não tem como isso ser possível, né? E a gente está aqui com o Castelo de Nagoya ao fundo. Então, assim, tudo isso para mim é um milagre, é uma manifestação de um milagre que é muito maior do que eu ou do que vocês. Por isso que dá tudo errado para dar tudo certo no final. Né? A gente não fala que Deus escreve certo por linhas tortas, né? É porque a gente não sabe ler muito bem, né? Tipo, a gente acha que as linhas estão tá quente demais, está atrasado, mas no final das contas parece que é exatamente isso que tem que acontecer por algum motivo que a gente não vai entender. A mente humana, ela briga, né, com as linhas tortas. Então, às vezes, se você é muito rigorosa, por exemplo, você pode estar dentro da sua cabeça brigando até agora porque começou mais tarde, isso é uma falta de respeito, não sei o que lá, e você nem tá ouvindo o que eu tô falando. E é louco, né? Porque às vezes, porque dentro da minha cabeça eu tô brigando com a realidade, eu deixo de viver a própria realidade, do jeitinho que ela é. A gente faz isso em relações, a gente faz isso no trabalho, a gente faz isso o tempo inteiro. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu tô dando uma introdução, mas mais para falar de como eu me sinto emocionalmente de estar aqui agora no Japão palestrando e dando esses cursos, workshop que a gente vai dar, que tá lotado, né, Cá? Eu acho que não tem mais vaga, né? Tá. Eu queria poder dizer, temos mais uma vaga e tal. Podemos abrir uma vaga igual você faz. Não. Pode abrir uma vaga. Ano que vem talvez a gente faça mais, então. Tá bom, tá bom. Legal. Porque a gente abriu 20 vagas pro workshop, aí eu falei, só cabe 20? Não, só cabe 20. Aí lotamos 20, eu falei, tem que caber mais gente, fala com a galera da organização aí. Aí a gente botou 30, aí lotou as 30, então quer dizer, o sonho da Caia é que ano que vem eu volto. Então, ano que vem a gente... 60 pessoas no Já que chama, dentro do bar. Ótimo, ótimo. Então, assim, eu não consigo, acho que, explicar pra vocês o quão... Pra vocês terem noção do quão intenso pra mim era a coisa do karatê, eu fui bicampeão carioca estadual de karatê. De kata e de kumite. Eu competi com karatê e fui campeão estadual carioca de karatê 2 anos seguidos. De tão intenso que era, eu dedicava a minha vida àquilo, eu vivia aquilo. Todo dia eu começava o meu dia sentando para meditar e eu fazia as regras do karatê, né? Tem umas regrinhas que a gente segue de como você tem que ser honrado, respeitar os mais velhos, darará. Era em japonês, eu nem falava japonês, continuo sem falar japonês. Mas eu fazia esse negócio em japonês, devia fazer tudo errado, mas eu fazia. Então, assim, a cultura daqui, ela tá no cerne do que depois virou o meu interesse por yoga, por kung fu, que me levou a morar no Nepal e no Tibete, que me levou a conhecer o Ayurveda, que me levou a morar na Índia, que me levou a fazer o Vida Veda. Então, assim, se eu não tivesse feito karatê, eu não sei se eu estaria aqui agora falando com vocês sobre saúde mental na visão dos textos clássicos do Ayurveda, que é o que a gente vai fazer agora. Então, eu honro muito a presença de vocês e esse lugar sagrado e essa cultura tradicional. Quando eu estava no avião, né, indo para Tóquio, a sensação que eu tinha era uma sensação de estar voltando para casa. Mas é muito maluco, porque, né, uma casa que eu nunca fui, onde eu nunca morei, e eu nem sou fã de Tóquio, que fique bem claro, assim, é uma cidade muito maluca para mim, é maluca demais pro meu gosto. Eu não sou muito fã de grandes cidades, assim, né, mas eu tinha essa sensação, eu estava todo emocionado no avião, sabe, tipo... como se eu estivesse voltando com saudade de um lugar que eu nunca conheci. No taoísmo, tem uma frase que eu acho muito linda, que eles dizem assim, a vida é a jornada da pessoa para o centro da roda de onde ela nunca saiu. A vida é a jornada da pessoa para o centro da roda de onde ela nunca saiu. Parece meio paradoxal, né? Se você for muito cri-cri, você fala, mas isso não faz sentido nenhum, Matheus. Essa pessoa nunca saiu, então ela não precisa... Mas a ideia é essa, né? São os koans daqui, né? Do Zen budismo, né? Quando o mestre ele está tentando tirar o discípulo desse lugar de mera análise intelectual e voltar para um lugar de coração, de entendimento do coração. Uma coisa que você pega, mas se você parar para analisar, ela não faz muito sentido necessariamente, né? Eu tenho essa sensação, assim, muitas pessoas que conhecem o Vida Veda, quem de vocês já me conhecia antes de vir pra cá? Levanta a mão, só pra eu ter uma noção, tá? Porque tem uma galera que com certeza alguém falou, vamos lá, e veio, né? Caiu meio que de paraquedas aqui. E obrigado por vocês terem vindo, mais ainda, né, também pela confiança.
Mas a galera que já me conhece, que já me assiste, que já tinha esse contato comigo, muitas pessoas, e a gente tem alunos em 54 países, né, hoje em dia. Essa escola, né, que é o Vida Veda, que é uma escola de Ayurveda, eu tenho a honra de poder, né, viajar e dar essas palestras e conversar com alunos em toda parte. E é interessante porque eu conheço gente de todos os lugares e as pessoas, elas sempre viram para mim e falam assim: parece que eu já te conheço. A sensação que dá é que a gente já é amigo, é que a gente já tem uma relação, é que, sei lá, eu tô só vendo uma pessoa, você já é da minha família. Eu lancei um livro no ano passado e eu fiz a assinatura do livro em São Paulo e foi muito bonitinho porque foram mais de 300 pessoas na assinatura do livro, na livraria da Vila. Mas muitas pessoas me marcaram, porque as pessoas vieram falar comigo depois, a gente foi expulso da livraria, sabe? Fecha a livraria, o segurança botou todo mundo pra fora, porque a gente foi ficando. E veio uma família falar comigo. A mãe, o pai e duas crianças bem pequenininhas. E uma da menina, né, bem jovem, ela me deu o livro para eu assinar. E eu falei: você lê? Você vai ler? E ela falou: claro. Eu vejo você todo dia. Aí eu falei: como é que você me vê todo dia? Aí ela falou: lá em casa a gente toma café da manhã com você. Meu coração. Lá em casa a gente toma café da manhã com você. Porque, sei lá, os pais dela, eu entro ao vivo quase todo dia 8 horas da manhã, né? E eles tomam café da manhã lá pelas 8 horas da manhã e a mãe bota o telefone. E aí tô eu ali falando alguma abobrinha e a família tá ali comendo. Então, a sensação que eles tinham e que me transborda e me emociona demais é: você é da nossa família, pô, você toma café da manhã com a gente todo dia. E a sensação que eu tenho é o que eu tô tentando comunicar para vocês agora. Eu não sei se você já sentiu ou se você sente isso na sua vida, mas eu sinto isso muito na minha. Para mim, isso aqui não é um encontro, é um reencontro. Parece que a gente tá voltando pro centro da roda de onde a gente nunca saiu, de novo e de novo e de novo. Eu não acho que tem gente estranha. As pessoas, elas vêm falar comigo como se já me conhecessem e eu falo com as pessoas como se eu já conhecesse também, porque para mim a gente meio que já se conhece, a gente saiu todo mundo da mesma mãe de alguma forma, sabe? Eu não tenho a sensação, eu nunca tenho a sensação de que vocês são pessoas estranhas. Poxa, como é que você faz uma roda, dá a mão, faz uma dancinha com um bando de gente que você nunca viu antes? Mas eu não tenho essa sensação. Eu tenho a sensação de que a gente já é meio que amigo, entendeu? Essa palestra, esse papo, é de certa forma uma oportunidade para vocês me encontrarem na sensação que eu já tenho. Que é tipo, venham para esse lugar de que nós somos uma comunidade, de certa forma, sabe? Talvez seja a galera brasileira de Tóquio, ou a galera brasileira de Nagoya. E eu espero que daqui a pouco seja a galera japonesa de Nagoya, a galera japonesa de Tóquio também, porque é um familhão, sabe? É uma família. E isso é uma das coisas que acho que até agora mais me gerou sofrimento no Japão, sabia? Eu tive um encontro com a cultura japonesa, e toda a cultura é assim, né? Eu morei na Índia quase 7 anos. Nada é só bom nem só ruim, né? Eu tô há 25 anos esperando vir aqui, então óbvio que eu idealizei um monte, né? Eu pensei: uau, tudo que deve ser incrível no Japão. E realmente é muito incrível, né? Eu cheguei no Japão 2 dias depois, eu subi o Monte Fuji. E foi das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida inteira. E eu já competi num Ironman, eu corri a maratona de Nova York. Não é que eu sou sedentário, não. Mas eu nunca tinha passado tanto frio na minha vida, assim, né? Quanto eu passei subindo e no topo do Fuji. E foi muito interessante porque eu escolhi essa experiência. Eu não tô falando, ninguém me avisou, pelo contrário, Camila cansou de me avisar e eu falei: não, eu quero experimentar isso. Eu subi com essa mesma calça jeans que eu tô aqui na frente de vocês agora, por exemplo. E com esse mesmo tênis que tá no meu pé aqui agora, por exemplo. Eu queria essa experiência e eu vivi essa experiência. Eu não tô de maneira nenhuma contrariado e nem reclamando a respeito da minha experiência, mas o que foi chocante pra mim foi o seguinte: eu quero compartilhar essa história com vocês. Eu vou compartilhar 4 histórias com vocês, essa é a primeira.
Eu subi o Fuji, levei lá umas 6 horas para chegar lá em cima. E comecei a minha subida do lugar onde eu dormi mais ou menos às 10 horas da noite. E aí cheguei no pico umas 3 horas da manhã. 3 e pouco. Eu tava com muito frio, como eu falei. E assim, eu já morei em Pequim. Eu peguei menos 25 graus e eu não passei tanto frio quanto no topo do Fuji. Eu cheguei lá em cima, eram 3h30, eu sabia que o sol ia nascer umas 6. E eu sabia que o meu sofrimento, ele era temporário. Eu vou falar um pouquinho mais sobre temporariedade do sofrimento daqui a pouco. Eu sabia que o meu sofrimento era temporário, mas ainda assim ele era verdade. Eu estava sofrendo, sabia que ia passar, mas isso não diminuía meu sofrimento, né? E eu fui treinado para sofrer, de certa forma. E o karatê começou esse treinamento para mim. Eu não sei se vocês já fizeram alguma arte marcial japonesa, mas a disciplina, o militarismo é muito parte, né? No karatê, quando você avança no karatê, você ganha um melhor amigo, que a gente chama de makiwara. O makiwara, ele é uma tábua, basicamente, que você bota na sua frente, que você soca aquela tábua. Você bota um paninho em volta da tábua para não destruir a sua mão, mas você ganha muita firmeza, né? Porque dói e você acolhe o sofrimento e continua. O Hugo Arrigoni, ele foi um sensei muito rigoroso, né? Acho que todo sensei de karatê deve ser muito rigoroso, eu imagino. Mas o Hugo, ele era muito rigoroso. Tinha um treino que ele botava água com sabão no chão do dojo e a gente treinava com o chão escorregadio, por exemplo, né? E ele dizia, se você faz uma boa base num chão escorregadio, o chão, quando não tá escorregadio, ele é fácil. Só para vocês entenderem, eu fui treinado desde os 15 anos com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de sofrimento, de tipo assim, encara. Eu era faixa vermelha, adolescente, e ele me botava para treinar com as faixas pretas e marrons, e eles me sentavam a porrada. Eu aprendi a apanhar no karatê desde muito cedo. Muitos anos depois, 6 anos depois, eu fui morar na China e eu fazia Kung Fu, Tai Chi Chuan especificamente, com um professor chinês. Ele não falava inglês, o meu mandarim estava começando a ficar bom, eu tinha aulas lá em mandarim, e eu ia para a praça da Universidade de Línguas e Cultura de Pequim, a Beijing Yuan Daxue, e eu fazia aulas de Kung Fu com esse professor. E eu tinha muitas horas de aula, né? E ele dizia assim, primeira aula, né? E eu achava que eu ia aprender, né, Kung Fu, Haiya, né? Tipo, vou aprender a bater, lutar, me defender. E aí ele me botou numa base, né, de cavalo, né, como é básica. E ele fez assim, ajeitou minha mão e pegou a minha mão e conduziu a minha mão num movimento circular, paralelo ao chão, né? Eu tava fazendo mais ou menos esse movimento. E ele me deixou fazendo isso durante 1 hora, 2 horas. E eu confesso pra vocês que eu fiquei bem chateado, assim, porque eu tinha esperança de que eu ia aprender os segredos do Kung Fu, que eu ia, né, voar pra cima das árvores. E ele me fez fazer círculo. E eu fiz um bando de círculo, e aí acabou a aula, eu fui embora. Voltei no dia seguinte, ele posicionou minhas mãos e eu fiz mais círculo. A intervenção que ele tinha comigo era assim, de vez em quando ele vinha e eu já estava com preguiça. Eu não sei se você já fez círculo durante 45 minutos seguidos, mas é um perrengue, assim, chega uma hora que você tá exausto. E aí você começa a fazer um negócio meio... E aí ele vinha, espalmava a minha mão, fazia, tipo, firmeza, e eu continuava. Teve, sei lá, 1 semana depois fazendo círculo, ele chega na aula e fala assim, Qin Tian Xin Da. Em japonês, em chinês significa hoje tem coisa nova. Qin Tian Xin Da. E eu falei, uau, vou aprender alguma coisa nova. Aí ele pegou minha mão e girou pro outro lado. Círculo pro outro lado. Círculo para um lado, círculo pro outro lado. Mas muitos dias de prática depois, ele vira para mim e fala, Qin Tian Xin Da. Hoje tem coisa nova. E ele pega a minha mão e faz assim, ó, círculo para dentro.
Mais uma semana, Qintianxinda, círculo para fora. E eu ficava horas fazendo isso. Só isso. Eu tô falando tudo isso para te contar por que eu não sou desacostumado com o sofrimento. Eu fui criado por professores e gurus e senseis e laoshis que são muito rigorosos. Mas o Japão me machucou no Alto do Fuji. Porque eu cheguei no Alto do Fuji e eu tava morrendo de frio, né, passando mal de frio. E eu efetivamente, de novo, busquei essa experiência e estava recebendo ela dos deuses. Eu tremia o corpo inteiro, como há muito tempo, eu acho, eu nunca senti tanto frio. E eu tremia, sabe, de tremer? E eu tremia, e no topo do Fuji não tem nenhum lugar que eu conseguia me abrigar um pouquinho daquele frio gélido, né? E para agravar o problema, quando eu estava indo pro Fuji, eu já sabia que em muitos lugares no Japão não aceita cartão, e eu tinha exatamente 10.000 ienes. E eu pensei, preciso sacar mais dinheiro, fui nos ATMs e não consegui sacar. E aí falei, pronto, 10.000 deve ser suficiente. O lugar onde eu dormi custava 9.000. Me sobraram 1.000 ienes. Eu tinha uma garrafa de água, de 1 litro, e 4 barrinhas de cereais, para 2 dias de escalada, de subida e descida. E na hora que eu me vi com 1.000 ienes e a incapacidade de comprar comida, eu tinha o suficiente para comprar 2 garrafas de algum líquido de 500 ml. Eu tinha mais 1 litro e foi isso que eu fiz. Comprei mais 1 litro de bebida e botei na mochila e agora não tinha mais dinheiro nenhum. Quando eu cheguei no topo do Fuji, tinha uma vendinha e eles tinham um espaço interno, uma mesinha coberta. E um sujeito na porta, e eu perguntei para ele, né, no meu japonês que não existe, misturado com o inglês que é mais ok, se eu conseguia pagar com cartão. Isso se limita a, no meu japonês, kado? Kado? E ele falou não, kado não. E eu falei, eu tô com muito frio, será que eu posso esperar aí dentro? E ele disse, não pode esperar aqui dentro. Eu falei, tá bom. Sentei do lado de fora e continuei me tremendo. Lembrem, tem 2h30 pro sol nascer ainda. Então eu sabia que eu ia ter 2h30 de ficar me chacoalhando. E eu falei, não vai dar certo. Se eu ficar aqui só me chacoalhando, isso não vai funcionar. Mas eu também não conseguia mais andar, porque minhas pernas estavam muito cansadas da subida. Eu estava completamente exausto. E aí eu vi um banheiro. Tem um banheiro no alto do Fuji. Não sei se vocês já subiram o Fuji ou se vão subir. Se vocês forem subir, fica uma dica. Todos os banheiros são pagos. Você paga para subir, mas não tem nenhum banheiro gratuito na subida pro Fuji. E se você, como eu, não subiu com dinheiro suficiente, você não pode entrar no banheiro. Pronto. Do lado de fora da entrada do banheiro tinha uma área um pouquinho coberta. Fazia parte do banheiro, era meio que do lado do lugar que a pessoa faz xixi. E tinha um banquinho e era um pouco abrigado. Eu sentei naquele banquinho. E ele ainda não era a entrada do banheiro, mas ele fazia parte do quadrado do banheiro. Eu sentei ali e ali não estava batendo vento. E aí eu cobri o meu próprio corpo com o que eu tinha e tremi até que meu corpo começou a parar de tremer devagarzinho. Faltava mais 1h30, mais ou menos, para o nascer do sol. Veio uma pessoa, eu estava meio dormindo, meio acordado, e ele não me chacoalhou, porque, né, acho que não fariam isso aqui, mas ele falou, desculpa, aqui é parte do banheiro, você não pode ficar aqui sentado. E eu falei pra ele, eu entendo que eu não posso, me desculpa, sumimasen, mas eu tô tremendo, eu tô com muito frio. Eu tô passando meio mal, só falta 1 hora pro nascer do sol. Será que eu não posso ficar aqui abrigado? E essa foi a única coisa que me machucou no Japão até agora foi isso. Ele olhou pra mim na minha cara, e eu sei que pra vocês isso é absolutamente natural, e eu tô contando uma história que talvez não tenha nem significado nenhum. Mas ele olhou na minha cara e falou assim, isso é sua responsabilidade. Seco. Duro. Eu falei, mas eu tô mal.
eu não tô bem não. Ele falou, sim, mas isso é sua responsabilidade. E aquilo me entrou de um jeito, eu fico todo arrepiado de lembrar. Foi duro de um jeito que eu acho que nenhum ser humano devia ser. Eu não acho que nenhuma sociedade devia ser. Por mais organizada e limpa e justa e segura, eu acho que deve ter um limite de humanidade. Eu não esperava que ele fosse brasileiro. Porque vocês que são de cultura brasileira também, vocês sabem, né? Imagina que quando que você ia virar para um ser humano em nenhum outro país, eu acho, quase do mundo. Então eu percebi que a ordem e a perfeição, elas têm um contraponto, né? O maravilhoso e positivo tem um lado que pode ser talvez meio duro demais. Será que não tem um lugar de humanidade que a pessoa poderia dizer, olha, fica aqui um pouquinho, já que você está, né, se recuperando. Aquilo me doeu. E principalmente vocês que me conhecem sabem, eu trabalho para ajudar os outros, né? Então eu viajo para ajudar os outros. A gente fala, né, em português que você não nega água para as pessoas, né? Tipo, se alguém te pedir água, você não nega água. Na subida do Fuji, eu não pedi água para ninguém. Eu tenho certeza que me negariam água. Se eu tivesse pedido desculpa, eu não tenho dinheiro, mas eu tô... Porque chegou um ponto que eu tava sem líquidos mais. Então eu fiz modo hardcore mesmo, né? Que eu amo fazer, inclusive, as coisas de modo hardcore. Chegou uma hora que eu não tinha mais líquido, mas eu não tive a audácia de pedir água para ninguém. Porque eu sabia que iam me negar. E eu não acho que... Eu tava tão exausto, eu não acho que meu coração ia aguentar se me negassem água. Eu acho que eu ia sentar no chão e chorar, ia ser péssimo pra mim, sabe? Se um ser humano olhasse na minha cara e me visse passando mal de sede e falasse assim, não vou te dar água, a responsabilidade é sua. O meu objetivo com essa conversa com vocês é, primeiro, que a gente se dê um abraço coletivo, de certa forma. Porque se vocês moram aqui, com certeza vocês se beneficiam de tudo que tem de incrível na cultura, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que não é só aquele cara que fala isso é sua responsabilidade. Vocês já devem ter ouvido isso pelo menos mais de uma vez ao longo da vida de vocês aqui. E assim, o meu coração alcança o seu coração nesse momento. Porque quando me falaram isso, pra mim foi muito difícil de receber. Eu não acho, e eu fui forjado no karatê, no yoga com gurus bem disciplinadores. Eu não sou uma pessoa que fica vendo Netflix o dia inteiro, mas eu não acho que a gente deveria jogar a humanidade pela janela. Dessa forma. Eu acho que vocês deveriam, dentro de toda a maravilha que é a cultura, continuar tendo um lugar dentro do coração de vocês para receber uma pessoa que está precisando e dar um abraço nela e dar água para ela. É responsabilidade nossa as pessoas estarem bem. E aí eu conto a pior coisa que eu passei aqui e agora eu conto a melhor coisa que eu já passei. Eu ainda vou ficar mais uns 30 dias aqui, mas a coisa mais incrível que eu passei no Japão até agora. Eu tô andando em Tóquio e eu vejo duas crianças muito jovens, de mochilinha e de uniformezinho, andando no meio da rua. Eu sou claramente carioca. Você nunca veria no Rio de Janeiro, elas deviam ter uns 5 anos de idade. Você nunca veria duas crianças de 5 anos de idade andando no meio da rua sozinhas. Meu impulso natural é, cadê as mães de vocês? Vem cá que eu ajudo, vamos salvar essas crianças. Mas elas estavam andando na rua com um nível de segurança que vocês conhecem. Talvez se vocês foram crianças no Japão, vocês andaram também no meio da rua de mochilinha e de roupinha de colégio com a sua amiguinha de mão dada, caminhando por aí, né? Elas estavam fazendo fofoca, tipo, felizes da vida, elas não estavam com cara de que elas estavam perdidas, nem passando necessidade. Fora que tinha um monte de adultos em volta e eu já tinha passado pelo isso é sua responsabilidade. Então eu pensei, será que eles falam isso para as crianças também, sabe? Do tipo assim, se vira e tal. Aí eu perguntei para as pessoas depois, né? Eu falei, tinha umas crianças andando no meio da rua. E aí eu ouvi a coisa mais bonita que eu ouvi nessa viagem. A coisa mais feia e a coisa mais bonita na mesma história. A coisa mais bonita que eu ouvi nessa viagem foi: Mateus, as crianças são educadas desde pequenininhas para irem para a escola e voltarem da escola sozinhas. E elas vão juntas. Em alguns lugares é até proibido os pais levarem elas para a escola. Uma aluna minha me mandou mensagem no DM quando eu compartilhei isso nos stories no Instagram. Ela falou assim, Mateus, eu quando era criança, o trabalho do meu pai era do lado da minha escola e ele não podia me levar, ele era proibido de me levar. E aí, não é essa a parte bonita da história. A coisa mais bonita foi assim.
Deixa eu abrir um parêntese. Um monte de brasileiro me mandou mensagem dizendo que absurdo! As crianças da rua, elas vão... eles se colocaram nessa posição. Que sociedade é essa que abandona as suas crianças? Eles partiram do pior princípio possível, a galera do Brasil que estava assistindo. E a coisa mais linda que eu ouvi nessa minha viagem até agora no Japão foi quando eu perguntei para alguém, eles me falaram, é proibido, e eles falaram assim, na cultura japonesa é responsabilidade de todo mundo cuidar daquelas crianças. Vocês sabem disso, vocês são daqui. Eu não estou contando essa história só para vocês, mas é para lembrar você dessa dicotomia que vocês vivem aqui o tempo inteiro. No Japão é responsabilidade de todo mundo cuidar daquelas crianças. E aquilo me tocou. Ao mesmo tempo que, da onde eu venho, ninguém me negaria o lugar que eu posso fugir do frio, ao mesmo tempo de onde eu venho, ninguém me negaria um gole d'água, e aqui me olharam duro na minha cara e falaram, é sua responsabilidade? Da onde eu venho, a gente não tem essa sensação de que todo mundo cuida das suas crianças. A gente tem a sensação de que segura a tua criança pela mão e cuida dela, porque o resto da sociedade está querendo corromper ela, ferrar ela, roubar ela. E é louco, né? Como as duas coisas são verdade ao mesmo tempo nessas duas culturas. Como no Brasil a gente consegue cuidar dos adultos e não negar água para ninguém e descuidar das crianças? Como no Japão a gente consegue cuidar das crianças e esquecer dos adultos? E aí eu vejo uma beleza de vocês serem tipo a comunidade japonesa no Japão. Vocês bebem das duas culturas. É claro que você podia beber o pior das duas, né? Esquece das crianças e não dá água para os adultos. Mas você tem a oportunidade de beber do melhor das duas. Eu acho que esse é o melhor das duas que eu vivi até agora. Você viver num lugar que a gente sabe que a responsabilidade pela saúde das crianças é coletiva, e você viver num lugar que você sabe que a responsabilidade pela saúde dos adultos é coletiva. Só que vocês aqui, se foram criados nessa dureza, vocês se trancam dentro de casa e acham que estão sozinhos. E o ser humano não vive bem sozinho. A gente é um bicho de grupo. A gente não soluciona problema sozinho. Inclusive, todas as soluções de todos os problemas, elas passam por comunidade. Só que se você aprendeu a ter esse nível de autogestão, tipo, se cuida aí porque eu não vou cuidar de você, você vai ficando uma pessoa descrente, dura, fria. O coração, ele sofre. Eu acabei de chegar e o meu sofre. Vocês estão aqui há 20 anos, a vida inteira, há 3 gerações. O meu convite, talvez, nesse papo de hoje, eu vou contar mais 3 histórias para vocês. Essa foi a primeira. É que talvez vocês saiam daqui com um pouco, ou com algumas ferramentas práticas, para você entender que você precisa cuidar das crianças e dos adultos. E assim, é muito difícil você dar o primeiro passo na direção dos outros. Principalmente numa cultura que preza a distância e que não é tão próxima assim. Não vai ser fácil fazer isso. Eu não estou sugerindo algo que é fácil, mas o que eu estou te dizendo é que é absolutamente necessário fazer isso. Vocês não vão ser saudáveis sozinhas. Não pode ser só sua responsabilidade. Porque você é responsável pelo seu trabalho, pela sua família. Vai ter uma hora que você vai esquecer o seu casaco em casa, você não vai levar água o suficiente. E nessa hora, se a gente deixar você morrer de sede, a responsabilidade é nossa como sociedade. A Cá me disse que no ano passado morreram 3 brasileiros no Alto do Fuji, pelo menos 3. Eles com certeza morreram. Eles com certeza morreram porque era a responsabilidade deles ficar vivo e não nossa. Se fosse a responsabilidade de todo mundo aquelas pessoas estarem vivas, elas estariam vivas. São pessoas que têm filhos, que têm pais, que têm empregos, que têm histórias. E elas não estão mais aqui. Porque a gente deixou elas congelarem. Isso é muita sacanagem. E não é só no Alto do Fuji que a gente faz essa sacanagem. Vocês perdem pessoas na comunidade brasileira no Japão, todos os anos. Há uma semana atrás de câncer, não é? E a gente honra essas pessoas aqui.
essas pessoas provavelmente foram consideradas sozinhas. Você que se vira, o problema é seu. A vida é dura demais. Eu acordo de manhã, 8 horas da manhã, pego o trem, vou para a fábrica, trabalho o dia inteiro, faço minha comida. Fazer sozinho é muito mais difícil, meus amores. Dá muito mais trabalho. Em comunidade é muito mais fácil. E a gente sobrevive muito melhor. Se na hora que eu tô passando frio, você abre o seu casaco e me coloca embaixo, a gente se aquece junto. Não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas a solução para todos os problemas da sociedade e da comunidade é a própria comunidade. Eu vou contar mais 3 histórias para vocês. E eu quero com essas 3 histórias dar ferramentas para você poder lidar com isso talvez um pouquinho melhor. Eu sinto que vocês fizeram... né? O silêncio pesou um pouquinho. E eu acho que faz parte. Para mim é muito importante. E eu não quero vir como alguém de fora, como um gaidin, dar lição de moral para ninguém. Não é essa a minha ideia. Mas é porque os problemas dos seres humanos são os mesmos em todos os lugares. São os mesmos há 5.000 anos, diga-se de passagem. Para vocês que caíram de paraquedas e não me conhecem, meu nome é Matheus Macedo. Eu sou o primeiro brasileiro a se formar lá na Índia, em Ayurveda, que é uma ciência tradicional milenar de medicina. Os meus livros, né, o livro mais antigo que eu uso, ele tem de 3 a 4 mil anos de idade, mais ou menos. Eu uso ele todo dia na minha clínica. É um conhecimento muito antigo, percebe? Os nossos problemas, eles são os mesmos há milhares de anos. Não é culpa do Instagram. Não é culpa da internet. Não é culpa da industrialização, não é culpa da Segunda Guerra. A gente está há milhares de anos sofrendo esses problemas que dão origem a Instagram, a Segunda Guerra, essas coisas todas. Mas a natureza humana é a mesma natureza humana. E ela continua pregando peças na gente há milhares e milhares de anos. Então o conhecimento tradicional do Ayurveda e a palavra Ayurveda são 2 palavras na verdade, né? A palavra Veda significa conhecimento e a palavra Ayuhu, né, vem de Ayush, que significa vida. Ayurveda é o conhecimento da própria vida. Esse conhecimento ele existe há milhares e milhares de anos, ele não é novidade. Há milhares e milhares de anos, o ser humano como o japonês, como o indiano, como o chinês, como o brasileiro, como todos os europeus e todos os americanos, eles padecem desses mesmos problemas, né? De novo e de novo. Então, independente da sua nacionalidade, a gente tem um conhecimento, né, dentro do Ayurveda que fala a respeito do ser humano. E é esse conhecimento, é com base nele, que eu venho falar com você aqui agora, um pouquinho. Acho que está tudo funcionando direitinho. Primeira história, na verdade, segunda história, que é uma ferramenta que eu quero que você leve hoje para você. Como preencher os seus potes. Como preencher os seus potes. Imagina que eu tenho aqui na minha frente agora um grande pote, uma jarra. Pode ser uma jarra de vidro, pode ser um pote desses que vocês têm em casa. E eu quero preencher esse pote com alguns elementos. Eu tenho um conjunto de pedras grandes, eu tenho um conjunto de pedras pequenas e eu tenho um conjunto de areia. E eu quero colocar dentro desse pote areia, pedras pequenas e pedras grandes. Se o meu objetivo é encher um pote, a ordem dos fatores altera o produto. Pensa comigo. Se eu pegar esse pote e eu encher ele de areia, ou de arroz, que talvez seja mais comum na cultura, né? E depois que ele está cheio de areia, eu tento colocar as pedras pequenas. Elas entram no pote? Não entram no pote. E as pedras grandes, elas entram no pote? Não entram no pote. Se você colocar a areia primeiro, quando você colocar as pedras grandes, elas não entram dentro do pote. Você vai ter que tirar a areia, botar pedras grandes e depois botar mais areia. Vocês acompanham? Você visualizou? Você viu esse pote na sua frente? Eu preciso de vocês aqui, senão o nosso tempo está perdido. Beleza. Faz o contrário. Pega o pote vazio e bota as pedras grandes primeiro. Agora, bota as pedras pequenas. Se você der uma chacoalhada no pote, é capaz delas irem se ajeitando e entrando, não é? Você consegue visualizar isso na sua mente?
Depois que você botou as pedras grandes e as pedras pequenas, agora bota a areia. A areia entra, não entra? E aí você consegue ter... Você pode dar uma chacoalhada nele, eles vão se assentar mais, cabe ainda mais areia. Se você tentar colocar areia, pedras pequenas e pedras grandes, só entra areia. Se você colocar pedras grandes, pedras pequenas e areia, entra tudo. O que é isso na sua vida? As pedras grandes são as coisas mais importantes da sua vida. As pedras pequenas são as coisas menos importantes da sua vida. A areia são as coisas desimportantes da sua vida. A maneira como você preenche a sua vida com esses elementos, no Ayurveda, a gente chama de Dhi, discernimento. Discernimento para entender o que é pedra grande, o que é pedra pequena e o que é areia. Se você não consegue discernir entre uma coisa e a outra, o que é muito importante, menos importante e insignificante, você coloca essas coisas dentro do seu pote de qualquer jeito. Você pode encher o seu pote de areia e aí não cabem as pedras grandes e pequenas. O que é pedra grande na sua vida, só você vai saber. Mas para a maioria das pessoas, são os nossos relacionamentos afetivos, são os nossos relacionamentos familiares. Se você sentar com pessoas no leito da morte, pessoas bem velhinhas, uma pessoa de 90 e tantos anos, e você perguntar para ela ao longo da sua vida inteira o que foram as coisas mais importantes para você. A gente tem muitos estudos, né, que falam sobre essas experiências, né, de final, assim, né, de cuidados paliativos. Tem uma pesquisadora muito famosa que chama Elisabeth Kübler-Ross. Ela escreveu um livro que chama Morte, um Amanhecer. Ela foi uma mulher que ficou décadas da vida dela pesquisando pacientes terminais, pessoas que estavam na beira da morte. O que elas pensam antes de morrer, o que elas desejam antes de morrer, o que acontece com elas quando elas estão morrendo e depois que morrem. E ela dizia que existe vida após a morte, tudo porque as pessoas viam, né? E pessoas que voltavam, morriam e aí eram ressuscitadas, né? Faziam lá, davam aquele choque no coração da pessoa, e ela voltava e elas narravam o que acontecia depois, o que aconteceu com elas. Em culturas diferentes, narravam coisas parecidas. E ela, em muitos estudos que vieram depois, diziam, se você conversar com uma pessoa na beira da morte e perguntar para ela o que foi importante na vida dela, ninguém fala de trabalho. Ninguém fala. Ah, os momentos que eu estava no trem indo para o trabalho. Mateus, a minha vida, os pontos altos da minha vida eram no Shinkansen. Eu passando o cartãozinho na entrada do metrô, pip, aquele som, pip, é aquilo que eu vou levar para a vida. As conversas enriquecedoras que eu tive com meu chefe no trabalho. Nunca é isso. Sempre é o tempo que eu passo com os meus filhos. Sempre é como eu pude estar com os meus pais até o final da vida deles. Sempre é o tempo junto com a minha comunidade. O churrasco do final de semana com a galera. Sempre é relacionamento. Sempre é. Se relacionamento é uma pedra grande, você tem que botar ela quando no pote? Aí eu acordo de manhã, eu tenho hora para acordar. Eu me arrumo, escovo o dente pontualmente. Meu trem sai 7h54 e eu tô lá. A gente pegou o negócio, tem aquelas coresinhas, né? No metrô, para pegar o trem de Nagoya para cá. E eu tô ali pontualmente parado, né? A Ká tava contando história da Tá falando sobre... Tem a mesma pessoa no trem no mesmo horário, né? Se eu pegar o trem de 7h54, tem um sujeito lá que empurra todo mundo. Isso é em Tóquio, né? Se eu pegar o trem de 8h02, aí já tem uma senhorinha que ela é mais legal. A rotina, né? Que interessante. Eu pego o trem ou o metrô e vou pro trabalho. Eu trabalho 8 horas. Eu como, volto do trabalho, como alguma coisa, e no final do dia eu tô bem cansado. Eu conversei com uma amiga minha, eu estava na cidade durante 5 minutos,
Falei, a gente podia se encontrar hoje à noite. Ela fala, não, Matheus, eu volto do trabalho e eu não tenho condição de encontrar ninguém, eu tô exausta depois do trabalho. Se você quiser, a gente podia se encontrar no final de semana. Eu falei, final de semana eu já não vou estar mais aqui. E a gente não se viu. Olha que interessante, né? Se o meu trabalho é pedra pequena, para algumas pessoas ele é areia. Se as minhas relações frívolas, mexer no telefone, ficar no Instagram, é pedra pequena, para muitas pessoas devia ser areia. Por que eu dedico o meu tempo, que eu tô com mais energia e mais qualidade, para essas coisas? Quando chega no final do dia, eu já tô podre. Eu já preenchi o meu pote inteiro. Eu consigo botar pedra grande depois que o pote está preenchido de areia? Vocês me disseram que não. E realmente não. Eu chego no final do dia e eu tô exausto. E é nesse momento que eu sento com o amor da minha vida para jantar. O tempo que eu tô dando para essa pessoa é o melhor tempo que eu tenho? Não. Ela é pedra grande, pedra pequena ou areia? Ela é pedra grande. Mas eu tô tratando ela como areia. E o que eu tô tratando como pedra grande? Que vai primeiro chegar no metrô cedo, não sei o que lá, pegar e ir trabalhar 8 horas por dia. Vocês entendem o puxão de orelha que eu tô dando agora, não entendem? A gente precisa atuar com discernimento e entender o que é pedra grande, pedra pequena e areia, e sentar e refletir um pouquinho se você não está enchendo o seu pote de areia e pedra pequena, e aí não sobra espaço para pedra grande. Porque eu te prometo, quando você chegar no final da sua vida, você só vai lembrar das pedras grandes. E se você passa a sua vida inteira no telefone, que é areia, ou devia ser areia, você está enchendo o seu pote com um troço que é insignificante para o final da sua vida. Se eu pegar o telefone da maioria de vocês e entrar lá no tempo de tela, eu vejo exatamente quanto tempo você passa no Instagram, com aplicativo, com Candy Crush Saga. Eu entro no metrô aqui e é impressionante como as pessoas parecem que a gente é um ciborgue, né? Quando eu era pequeno, vocês que regulam de idade comigo, tinha um filme que chamava Robocop. O Robocop, ele era um policial, é a história do policial, alguma coisa Murphy, eu lembro até do nome do cara. E ele sofreu um acidente, era uma coisa do futuro, assim, né? Ele sofreu um acidente, e aí levaram ele para o hospital, e porque eram tecnologias do futuro, conseguiram colocar máquinas junto com o corpo dele, e ele virou um ciborgue. Na época a gente chamava isso de ciborgue. O ciborgue é um ser humano que é misturado com uma máquina. E aí ele virou um tira da pesada, né? O Robocop. Por que ele era um ciborgue? Porque ele misturou o corpo dele com eletrônicos de tal maneira que é indivisível, não dá pra separar. Eu fico no metrô e olhando para as pessoas aqui no Japão e é muito maluco. Tá todo mundo, né, de alguma maneira, ciborgue. E para algumas coisas isso é maravilhoso. Eu não tô, né, a gente tá aqui graças a esses eletrônicos, eu acho maravilhoso. Tô falando mal dos eletrônicos, não. Eu acho um milagre ter acesso aos eletrônicos. Mas são umas tranqueiras, assim, sabe? Tipo, a pessoa tá passando 1 hora do trajeto dela jogando Candy Crush, sei lá, algum joguinho no telefone. Você podia estar meditando, podia estar ouvindo um livro, eu nem tô falando pra você não estar usando. Mas você podia estar usando aquele tempo para se nutrir ou para nutrir a sua vida de pedras grandes. Você não vai passar meia hora fazendo esse troço? Já pensou de usar isso para as pedras grandes? Ou você vai me dizer que o joguinho do celular é pedra grande na sua vida? Não é. De repente, aquele é o momento que você tem alta qualidade, você ainda tá com uma atenção boa. Eu não tô pedindo pra você parar o seu trabalho, entende? Eu conheço a cabecinha de vocês. A gente tem... O canal do YouTube do Vida Veda passou de 16 milhões de visualizações. Eu tenho mais de 17 mil alunos inscritos nos cursos. A gente é muito parecido como ser humano, né? Quando eu falo assim, você acorda cedo, você que ela vai pro trabalho, e aí no final do dia você se dedica à pessoa que você ama, a maioria das pessoas pensa, mas eu tenho que trabalhar, não vou largar meu trabalho, quer que eu largue meu trabalho? Não, eu não quero que você largue o seu trabalho. Mas eu quero que você pare para olhar a maneira como você usa o seu tempo ao longo do trabalho. Será que não tem como botar umas pedras grandes aí no meio? Já que você precisa trabalhar, a gente tem conta para pagar, né?
Aqui vocês não têm boleto, né? Mas tem conta de qualquer forma. Se você tem conta para pagar, eu não tenho expectativa de que você pare de trabalhar. Eu não tô achando que você vai tirar dinheiro de algum lugar mágico. Mas eu queria te perguntar isso. Quando você entra no trem para ir para o trabalho, você leva meia hora, como é que você usa essa meia hora? Será que é nutrindo pedras grandes da sua vida? De repente, nutrindo o seu corpo e a sua mente de conteúdo de qualidade? Será que é estudando alguma coisa para melhorar ainda mais a sua vida profissional, talvez? Tem muitos lugares do mundo que quando a gente vem como imigrante, a gente começa trabalhando no trabalho que tem. E algumas pessoas passam décadas trabalhando nesse mesmo trabalho que tem, enquanto outras fazem um cursinho que especializa a pessoa e ela arruma um trabalho com um pouquinho melhor. Aí ela faz uma pós-graduação e aí melhora ela e não sei o que, ela dá mais um passo. Será que essa pós-graduação não é a meia hora que você está no trem indo para o trabalho? Será que não tem um caminho de melhoria, até de saúde pessoal, de consciência pessoal? Será que não é aquela meia hora que você ia estar no FaceTime trocando uma ideia com a pessoa que você ama? Com amigos? Se você deixar para o final do dia, é o pior tempo que você tem. É a qualidade de tempo que você está jogando fora e você está dando para pedras grandes, para as pessoas mais importantes da sua vida. Você promete amar e honrar essa pessoa na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, até que a morte os separe? Sim! Qual é o tempo que você dá para ela? O resto, o último, o que sobra da minha vida. A raspa do tacho. Tá ruim essa equação. É claro que a sua vida vai ser problemática. Eu puxo sempre a brasa para os legumes da saúde, né? Quanto tempo você para pensar na sua própria saúde? De repente é a meia hora da ida e meia hora da volta do trem. Sei lá. Calma aí, como é que eu tô me alimentando agora? Em meia hora de trem, você faz um diário no celular de tudo que você tá comendo. Eu te prometo. Na meia hora da volta, você olha para tudo que você tá comendo e pensa assim: o que dessas coisas que eu tô comendo eu sei que não me faz bem? E aí eu marco um xizinho do lado delas. No dia seguinte, na ida, eu olho de novo para essa lista. Eu listei tudo que eu tô comendo, eu listei o que não me faz bem, agora eu vou listar o que eu posso substituir que eu sei que não me faz bem por algo que me faz bem. E aí eu anoto do lado, não mudei nada ainda. Na meia hora de volta, eu penso, tá bom, como é que seria colocar isso na minha vida? O que eu preciso fazer? Aí eu preciso ir no supermercado, então eu vou ter que ir no Costco, ou então no Family Mart. Legal. No outro dia, eu estou fazendo mais um pouquinho de planejamento. Se você todo dia parasse e gastasse 20 minutos pensando como é que você melhora a sua saúde, qual é a chance de depois de 2 meses a sua saúde estar muito melhor? É enorme. Ah, Matheus, eu durmo super mal. Meu sono é uma porcaria. Quanto tempo você gasta pensando em como melhorar o seu sono? Como assim quanto tempo eu gasto? Achei que ele ia melhorar. Achei que era só ele tá bom ou tá ruim. Achei que era um milagre. Não é um milagre, é um jardim. A qualidade dos seus relacionamentos e a qualidade da sua saúde é um jardim. Eu tenho um relacionamento. Eu vi há uns meses atrás um paciente. E ele me veio, um homem, né? Que é raro, por isso que eu falei um homem, né? A maioria das pessoas que eu atendo e a maioria das pessoas que vêm nas palestras são mulheres, olha em volta. Tem alguma coisa mais evoluída no design feminino, sem dúvida nenhuma. São as mulheres que mais buscam melhoria, que mais cuidam da sociedade, que dão a vida, o corpo, o sangue, o leite para que todos os outros existam. Não é à toa que sempre tem mais mulher, né, nas coisas. Mas veio um homem na clínica e ele virou para mim e falou assim: eu tenho muito baixa libido. Não sei se eu estou impotente, muito baixa libido. E aí eu perguntei para ele, como é que tá o seu descanso? Como é que tá o seu sono? Ele, não, meu sono é muito ruim, eu durmo muito mal. Ah, então parte dessa libido talvez seja que você tá cansado. Né? Se a gente tá cansado, é muito difícil ter vontade de qualquer coisa na vida, né? Sexualidade entre elas. Mas além do sono, que a gente pode melhorar também, eu perguntei como é que é a sua relação com a sua companheira. Aí ele falou, a gente é casado há 30 anos já. E eu falei, tudo bem, e aí? E como é que vocês nutrem a sexualidade de vocês? Ele olhou pra mim com uma cara de enigma da esfinge, assim. Como é que a gente o quê? Como é que vocês nutrem a sexualidade de vocês? Ele, como assim nutre a sexualidade?
Vocês conversam sobre a vida sexual de vocês? Não, Matheus. Como assim conversar sobre a vida sexual? Sabe quando a pessoa fica desconfortável? Algumas de vocês agora estão, né? Só de falar sexo, as pessoas já... Na cultura brasileira a gente também é assim. Na japonesa também é, então aí ferrou, né? Tabus, tabus. E eu falei, olha, sexualidade é um jardim. Se você nunca... Você tá há 30 anos sem regar o seu jardim, é claro que não tá dando flor nenhuma aí. Você e sua esposa já fizeram algum curso juntos? Curso? Curso de quê? De massagem? Você faz massagem nela, ela faz massagem em você? Não, Matheus, massagem? Tantra? Tantra? O que é tantra? Falei, temos muito assunto pela frente. Essa consulta vai ser longa, então. Falei, você entende? Se você pega esse gramado aqui, ó. Aqui tem um monte de... Tem um areal ali na frente. Pra quem tá na câmera só tá vendo o castelo, né? Só a parte bonita. Tem um areal ali na frente. Se eu voltar daqui a 1 ano e eu não fizer nada com esse areal, ele vai continuar sendo um areal. Daqui a 2 anos, ele vai continuar sendo um areal. Daqui a 30 anos, ele vai continuar sendo um areal. Agora, se eu pegar essa grama aqui também, é uma grama. Se daqui a 30 anos não chover uma gota d'água aqui nessa grama, ela vai virar esse areal. Vocês entendem? A natureza, ela precisa de nutrição, é que nem o seu corpo. Os seus relacionamentos são igual. Se você fica 30 anos com um ser humano e vocês nunca falaram sobre sexo, vocês nunca fizeram nenhum curso sobre isso, vocês nunca leram um livro sobre isso, vocês nunca fizeram, sei lá, uma massagem um no outro, é óbvio que virou um areal. É óbvio. Você não tem falta de libido. Você deixou de regar esse jardim. A saúde de vocês é igual. Como é que tá o seu sono? Ah, tá muito ruim. Quantos minutos do seu dia você usa e investe para o seu sono ficar bom? Hã? Como assim investe para ficar bom? Igual meu paciente. Você já parou para pensar no seu sono? Não, para pensar no sono. Você já fez algum curso sobre sono? Não, curso sobre sono. Você já leu algum livro sobre sono? Livro sobre sono? Não. Ué, como é que ele vai ficar melhor então? Milagrosamente? Porque a expectativa do meu paciente é essa, que ele vai encostar na mulher e alguma coisa vai... Um milagre vai acontecer. Um portal vai se abrir nos céus. O anjo Gabriel vai descer e vai falar assim, olha, vai, agora vai. Não tem como. A responsabilidade é sua. Você precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Que horas você dorme? 00:30. Que horas você acorda? 5 da manhã. Quantas horas você precisa de sono? 8. A conta tá ruim, né? Se você parar no trem, na ida para o trabalho, para pensar 20 minutos no seu sono, 20 minutos na ida, 20 minutos na volta. Amanhã de novo, 20 minutos na ida, 20... Depois de novo. Uma semana, 20 minutos na ida, 20 minutos na volta. Só de parar para pensar como é que eu posso melhorar o meu sono, você melhora o seu sono. Eu não tenho dúvida nenhuma. Vocês são inteligentes pra caramba. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, Matheus, eu não dou sorte com relacionamento. É impressionante. Eu só dou sorte com trabalho. Com trabalho, é impressionante como as coisas fluem no meu trabalho. Mas em relacionamento, nada acontece. Eu tenho a cabeça um pouco... Eu tenho um parafuso a menos, né? Dá pra perceber. Porque eu não consigo pensar do jeito que as pessoas pensam. Não consigo, não funciona na minha cabeça. Na hora que ela me diz um troço desse, na hora eu matematizo. Eu pergunto pra ela, quantas horas você gasta no trabalho por dia? Ela fala, 8. E aí eu pergunto, vocês estão fazendo essa pergunta na cabeça de vocês, não estão? Quantas horas você gasta por dia se dedicando a melhorar seus relacionamentos? Hã? Horas por dia pra melhorar meu relacionamento? Quantas horas você investe todo santo dia em estratégias, cursos, livros e tal pra melhorar seu relacionamento? Não, nenhuma. Então é óbvio que o trabalho é melhor, né? Não é milagre. É intenção. Você investe 8 horas por dia no seu trabalho. É claro que ele flui, pô. São 8 horas do seu dia. Pega agora e pede demissão do trabalho. E bota 8 horas por dia, todo dia, para os seus relacionamentos serem melhores. Vão ficar melhores ou não vão? É claro que vão. Vão fluir ou não vão? É claro que vão. Não é sorte. É porque a gente foi educado pela Disney. Você acha
que vai aparecer um ser humano do nada, muitas vezes a cavalo, diga-se de passagem, e ele vai entrar na sua vida e aquilo ali vai fluir naturalmente, milagrosamente, durante 35 anos. Para, gente, para! O filme da Disney leva 2 horas, não leva 35 anos. Tanto que eles terminam o filme com "e foram felizes para sempre". Mentira! É claro que é mentira. Quem que foi feliz para sempre? A Bela e a Fera junto naquele castelo? Duvido. Não tem como. Só se eles trabalharem no relacionamento. Aí dá. Não vai ser o candelabro que vai salvar a relação, você tá entendendo? Se você colocar energia na sua vida, eu tenho certeza que flui. Só que você tem que decidir o que é pedra grande, o que é pedra pequena e o que é areia. Vocês gastam muito tempo com areia. Bota muita areia no pote antes. Aí quando a pedra grande não entra, pensa, não sei por que não entrou. Deve ser o destino. É porque Deus não quis. É porque eu não dei sorte. Não é sorte, é falta de prioridade. É chama DHI, discernimento. Se você sentar e discernir o que é importante na minha vida, o que é menos importante, o que é irrelevante, e você colocar essas coisas na sua vida nessa ordem, a sua vida flui nessa direção. E aí quando você tiver 99 anos, no seu leito de morte, eu te perguntar, e aí, como é que foi? Aí você vai falar, cara, Matheus, eu botei a prioridade certa nas coisas certas. Eu não me arrependo de nada. A maioria das pessoas não se arrepende das coisas que faz, elas se arrependem das coisas que não fazem. Eu deixei de passar tempo com a minha família porque eu trabalhava que nem um louco. É bizarro a quantidade de gente que no leito da morte fala exatamente isso que eu acabei de falar agora. Eu me arrependo muito da quantidade de tempo que eu gastei no trabalho. Eu não tenho nenhuma memória daqueles momentos. Não são as minhas memórias mais importantes. E eu sacrifiquei muito tempo com as pessoas que eu amo, com atividades que eu queria fazer. Tava com o pai da Cá no carro, ele falava, eu quero viajar o mundo. Quantos países você já foi? Eu falei, 41. Aí ele fez as contas e falou, eu fui a 4. Mas eu quero ir a mais. Eu não sei se ainda dá tempo. Eu falei, é claro que dá tempo. Já viu alguma companhia aérea barrando a pessoa de entrada no avião porque ela tem 60 anos de idade? Você quer comprar passagem para onde? Para Tailândia. Quantos você tem? 60. Desculpa, não pode, é proibido. A Tailândia não aceita pessoas com mais de 60 anos de idade. Claro que não. Você tem até o último minutinho, né? E eu tava falando isso pra ele, dá tempo. Dá muito tempo. Mas você tem que colocar na lista de prioridade. Tem que ser pedra grande. Tá claro? Estamos conversados? Essa foi a história número 2. História número 3. Que eu acho que é fundamental que você pegue. Eu não tenho mais avós, né, hoje em dia. Minhas avós e meus avós, todos já faleceram. Mas eu tive muito tempo da minha vida com os meus avós e minhas avós. Uma das minhas avós, a mãe do meu pai, ela falava uma frase quando eu era pequenininho, que tem muito a ver com a primeira história, mas que eu quero trazer aqui para vocês agora. Eu lembro como se fosse hoje, assim, de eu me machucar e eu fui criado na beira do mar, né? E ela falava assim, melhor coisa para o machucado é água do mar. Eu acho que a minha avó achava que tudo curava com água do mar. Eu não sei se aqui no Japão tem esse negócio também, mas a minha avó era tipo assim, água do mar. Tá doente, vai pro mar. Tá doente, vai tomar um banho de mar. Machucou, vai tomar um banho de mar. Só que eu, como criança, eu entrava no mar com o corte e ardia, né? E aí a minha avó falava essa frase que eu guardo ela no fundo da minha cabeça. Ela falava assim, meu filho, o que arde cura, o que aperta segura. O que arde cura, o que aperta segura. É muito bom. É muito conhecimento tradicional da vovó. Você quer levar alguma coisa no carro, né? A imagem que eu tenho assim de você botando coisas no topo do carro para carregar de um lugar para o outro ou numa caçamba aberta. E aí tem que vir alguém e passar uma corda, né? Se você não amarrar,
é capaz daquelas coisas caírem do carro, né? O que aperta, segura. O que arde, cura, o que aperta, segura. Cara, como isso é verdade? Na nossa vida, muitas vezes, o que a gente precisa fazer no processo de cura arde. E a gente tem muita dificuldade, né, com essa coisa do ardor. Pensa uma pessoa que vai passar por uma cirurgia. Né, botam ela para dormir e aí abrem o peito dela ao meio. Imagina que ela acorda no meio da cirurgia. Imagina que ela olha para baixo no meio da cirurgia com aquilo ali tudo aberto e fala: para. Não quero mais isso de cirurgia não, gente. Isso aqui tá um horror. Fecha que eu quero ir embora. Não pode, né? Você tem que começar o processo e aí, uma vez começado, você tem que ir até o final. E muitos processos, como subir o food, por exemplo, chega uma hora que ele é ruim, né? Não é gostoso. Agora, uma parte dessa história que eu não contei pra vocês, as pessoas que me seguem no Instagram viram, né? Porque eu fiz questão de postar. Fiquei na dúvida se postava, mas no final postei. É que na hora que o sol nasceu no horizonte, e eu fui abençoado, dei sorte porque o dia tava limpo, né? Tavam aquelas nuvens baixas que deixa a coisa mais bonita ainda. Quando o sol nasceu no horizonte, eu comecei a chorar que nem um bebê. Eu fiquei quase 1 hora, tipo, soluçando. Não era um choro educado. Sabe, tipo, choro, tipo... Oh. Não era isso. Eu chorei de... Sabe, de tipo... Se não fosse o Japão, alguém tinha vindo me perguntar se estava tudo bem comigo. Ninguém veio. Mas eu chorei de soluçar. Foi um nível de emoção muito parecido com o nível de desconforto. Eu não sentia tanto desconforto há muito tempo, também não sentia tanta emoção há muito tempo. O que arde cura e o que aperta segura, né? Eu não sei se eu tivesse ido de helicóptero e tivesse me largado no topo do Fuji, se aquele nascer do sol tinha sido tão intenso para mim. Eu não tenho como saber, eu não vou dizer que sim nem que não, porque eu não sei. Mas eu tenho certeza que o tamanho do perrengue que foi chegar lá teve alguma coisa a ver com o nível de emoção que eu senti na hora que o sol começou a nascer. Eu precisei passar aquele perrengue todo para chegar no topo da montanha, percebe? Se eu tivesse medo do perrengue, eu não tinha ido. Muitas pessoas que eu conversei depois do Fuji me disseram: eu nunca subi o Fuji, eu não tenho essa coragem. Coragem é a segunda terapia da mente na visão do Ayurveda. A primeira é discernimento, eu já falei dela para vocês. A segunda chama Dhairya, que a gente chama de determinação ou coragem. Coragem é a habilidade de você encarar uma situação que você sabe que ela não é prazerosa, mas ela é necessária para o seu crescimento e desenvolvimento. O que arde, cura. Eu sei que se eu entrar na água, vai ser bom para minha ferida potencialmente, mas não vai ser gostoso. Essa segunda terapia, digamos assim, ayurvédica para a mente, e essa aula hoje é sobre as 3 terapias da mente na visão do Ayurveda, eu esqueci de falar para vocês. A segunda delas é determinação e coragem. É quando eu preciso encarar a parte difícil para chegar na parte fácil, digamos assim. Tem uma frase que eu gosto muito, e eu acho que hoje vocês já, né, nesse momento vocês entenderam um pouco melhor do meu contexto de personalidade. Eu sei que não é todo mundo que nem eu sou, né? Eu sou capricorniano, eu sou cabra da montanha na astrologia, né? A gente gosta de subir uma coisa meio íngreme e passar perrengue, vai entender. Eu sei que não é todo mundo que é dessa mentalidade, mas o Ayurveda parece que é. Porque eles dizem pra gente, a segunda terapia da mente é você conseguir encarar o desconforto de frente. Dhairya, a determinação de ficar num lugar de desconforto. Na visão da minha avó, o que arde cura, o que aperta segura. Você precisa, para ter o prazer do nascer do sol, subir o Fuji. Você precisa, talvez, para ter uma vida sexualmente maravilhosa, ter o desconforto de sentar com a parceira ou com o parceiro e conversar. Que não é confortável mesmo. Você precisa, talvez, ser a pessoa esquisita do rolê.
Eu, quando era adolescente, eu não bebia, né? Eu ainda bebo muito raramente. Acho que esse ano, em 2024, acho que eu bebi uma vez vinho, por exemplo. Não tô falando que isso é bom nem ruim, é só a minha realidade. Bebidas alcoólicas não fazem muito parte da minha vida mesmo. Mas, quando eu era adolescente, que eu nunca tinha bebido na vida, meus amigos, eles falavam, só um pouquinho. Você não vai beber? Deixa de ser chato. E a pérola, eu não confio em quem não bebe. Dizendo assim, se você não beber, você não vai ser meu amigo de verdade. É meio que uma chantagem emocional braba. Eu não cedi porque eu sou tinhoso. Eu falei, dane-se. Se você não quer ser meu amigo, melhor pra mim. Eu não quero ter amigo falso. Você perde e eu perco, mas é melhor. Porque eu não vou ser alguma coisa pra você, tá entendendo? Não dá pra eu usar a minha vida pra eu viver de uma maneira pra te agradar. Eu prefiro sentir o desconforto de ser quem eu sou. Que às vezes socialmente é meio chato. Eu, por exemplo, sou vegano. É um porre ser vegano. A pessoa fala, mas você... Outro dia me mandaram uma mensagem no Instagram. Matheus, mas você não vai abrir nenhuma exceçãozinha no Japão pra comer um sushi? Eu falo, isso é pergunta típica da pessoa que não entende o porquê que eu sou vegano, né? Eu falo, você come bebê? Gente, bebê. Você pega um ser humano, um bebê, e você come ele? Não. Você não vai abrir uma exceção nem na Papua Nova Guiné? Pô, para, é uma iguaria. Não, Matheus, que horror. Eu falei, então, é porque eu penso desse jeito. Eu não vou comer o negócio, porque pra mim é um ser humano, é um ser vivo. Eu não quero comer um ser vivo. Eu não vou abrir uma exceção. E é um porre não abrir uma exceção. Eu sei que tem um monte de coisas incríveis no Japão que são deliciosas na boca, aquele negócio. Mas eu olho para aquilo e falo, não vou comer. Eu falo, mas nem no Japão. Não. Faz parte da minha identidade. Eu tô feliz do jeito que eu sou. E as pessoas ficam muito chateadas, inclusive, às vezes. Mas isso é uma desfeita. Eu falo, talvez seja. Mas se você não comer, eu não vou ser mais seu amigo. Então eu vou ter menos um amigo. Porque eu não vou viver a minha vida para agradar você, tá entendendo? Assim como você não deveria viver a sua para me agradar. Eu acho que a gente devia ser amigo. Eu acho que a gente devia se amar muito. E eu acho que a gente devia se apoiar até o final. Eu acho que isso é comunidade. Tem um livro muito bom que chama Tudo Sobre o Amor, de uma escritora que chama Bell Hooks. Que se vocês nunca leram, vale a pena ler. Ela é uma autora maravilhosa. Não é de Ayurveda. Bell Hooks. Bell tipo sino em inglês, né? B-E-L-L, hooks, tipo gancho. Sino gancho, né? E chama Tudo Sobre o Amor, All About Love. E ela usa uma definição de amor que eu gosto bastante. Não é dela a definição, mas ela fala assim: amor é se dedicar para a elevação espiritual do outro. Amor é se dedicar para a elevação espiritual do outro. Amar você significa que eu invisto meu tempo e a minha energia para você viver a melhor vida que você quer viver. Não que eu quero que você viva. Vocês pegam a diferença? Não é só gramatical, não. Se eu digo eu te amo, significa que eu tô aqui pra você. Não significa que você tá aqui pra mim. Eu te amo se você comer a comida que eu quero, não é amor nessa definição. Eu te amo se você se comportar da maneira como eu acho, não é amor nessa definição. Se você se vestir com a roupa que eu... Não. Você. Se eu amo você, eu tô aqui pra você. Não é eu tô aqui pra você, tá aqui pra mim. Eu te amo se você me levar e me buscar. Não. O que você precisa? Eu preciso XYZ. Então eu trabalho pra isso acontecer. Isso é amor. Na visão lá da Bell Hooks. Eu me coaduno com essa visão bastante. Então eu não acho que eu deveria abrir mão de nada do que me deixa feliz e me eleva espiritualmente para você em nome desse amor, que não é amor, é egoísmo. É outra palavra. É o que você acha que eu deveria ser. É muito difícil, na cultura aqui mais difícil, você não abrir mão de você pelo outro, digamos assim, né? Não se anular muitas vezes. E se você ama de verdade a pessoa, eu não acho que você deveria se anular. E ela não ia pedir para você se anular.
Hoje em dia a gente fala muito de relacionamento tóxico, relacionamento abusivo. Há 10 anos atrás a gente não usava essas palavras e agora usa. O que eu acho maravilhoso, porque a gente está botando um holofote dentro dessas coisas, né? Relações tóxicas e abusivas têm isso como padrão, por exemplo. Eu me relaciono com você se você fizer o que eu quero. Enquanto você está fazendo o que eu quero, quando você não fizer, a sua vida vai virar um inferno. E eu vou transformar a sua vida num inferno. É muito bonitinho, porque... É bonitinho, mas é horrível também. Essas coisas de rede social, são uma faca de dois gumes complicada, né? E algumas pessoas se confundem muito, né, com essa relação da câmera, né? E eu, mais de uma vez, já recebi pedidos de casamento online. A pessoa diz assim, Matheus, eu te amo, casa comigo? E eu não conheço a pessoa, né? Ela tem uma sensação de que ela me conhece, mas ela me conhece durante 1 hora da live. Aquilo não sou eu, né? Eu existo durante 24 horas, né? Depois daquilo ali, tem muito Matheus. De repente eu ronco e eu sou fedido e a pessoa nem sabe. Imagina que ela vai casar comigo sem nem me conhecer. Mas o que é mais interessante não é nem essa primeira parte. É que eu falo isso que eu tô falando agora quando a pessoa me pede em casamento. Eu falo pra ela, olha, a gente nem se conhece. Eu respondo, né, carinhosamente, dizendo, eu acho que você tá projetando uma pessoa que você não me conhece ainda, né? E é interessante o que acontece depois da negativa. Não, eu não vou casar com você. A pessoa, mais de uma vez, começa a me agredir. E é interessante, né? Pá, porque você se acha, hein? Mas você realmente é muito arrogante. Mas você é isso, mas você é aquilo, mas você é aquilo outro. Eu falo, opa! De amor para ódio tão rápido. De casamento para divórcio em 3 segundos. Por quê, né? Por que virou tão rápido? Na minha definição, porque amor não é. Porque amor é me dedicar à elevação espiritual da outra pessoa. Não é ela fazer o que eu acho que ela deveria fazer. Essa pessoa conversou comigo com uma expectativa sobre o meu comportamento. Ela achou que eu deveria dizer alguma coisa para ela. E quando eu falei diferente do que ela achou que eu deveria dizer, o amor acabou na mesma hora. Para mim, é bom. Eu prefiro assim. Que todos os amores que são falsos, que eles caiam logo de uma vez. Que na hora que eu sou eu de verdade e você fica descontente com quem eu sou e não quer ficar do meu lado, que você vá. Porque senão é desperdício de tempo para mim e para você, percebe? Dhairya, a segunda ferramenta, a segunda história, é muito sobre isso. Se você entendeu, no lugar do discernimento, o que é pedra grande, pedra pequena e areia para a sua vida, e se você começa a preencher a sua vida com pedras grandes, pedras pequenas e depois areia, você começa a ser cada vez mais você. Você entende o que você precisa para você ser feliz e você vive de acordo com o que você precisa. Nesse momento, muitas pessoas vão dizer, não estou te reconhecendo, mas não é isso que eu quero de você. Mas essa pessoa que você é agora é feia, é chata, eu não gosto, não quero. Nesse momento, o que arde cura. Porque você precisa estar inteira dentro de você para entender, olha, isso aqui sou eu. Isso é o que eu preciso. Isso é o que eu quero, inclusive. Eu não posso ser nada para você. Porque senão eu vou gastar minha vida inteira tentando te agradar. E a quantidade de gente que eu vejo hoje no mundo que vive assim é assustadora. Quantas pessoas têm empregos que odeiam para ganhar um dinheiro desnecessário, para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não importam. De repente eu podia ter um emprego mais simples, que me paga menos, e aí eu gasto menos e vivo de maneira mais feliz e mais simples. Eu conheço pessoas que dizem assim, meu sonho é ter uma floricultura. Eu falo, o que você faz? Eu trabalho na fábrica da Toyota. Eu falo, hã? Por que você não abre uma floricultura? A floricultura vai pagar muito menos. Então vive com um pouco menos. Você está gastando 8 horas da sua vida fazendo um troço que você não gosta. É a única coisa que você tem.
Você consegue gastar tempo para ganhar dinheiro, mas já reparou que você não consegue fazer o contrário? Eu vou te dar 8 horas do meu dia e você me dá 1.000 ienes. Aí agora eu pego 1.000 ienes e falo, desculpa, me devolve minhas 8 horas? Não tem como. É uma transação unilateral, né? Vocês têm que tomar muito cuidado com transações unilaterais. Elas têm que valer muito a pena. Não é que você não deveria fazer transações unilaterais, é que você deveria tomar muito cuidado com transações unilaterais. Por exemplo, ter filho é uma transação unilateral. Você teve filho, não tem como volta. Dá pra você voltar pro útero, desfazer tudo, voltar pro seu pai. Não vai conseguir. É uma transação unilateral. A maioria das pessoas que eu conheço que tem filhos, eu ainda não tenho, me dizem, Matheus, é a coisa mais incrível da minha vida, eu nunca amei tanto ninguém e tal. Então eu falo, você já escalou o food? A pessoa fala, não, Matheus. Filho é mais incrível do que o food. Eu falo, meu Deus, mais incrível. Uau, uau. Não tem como trocar dinheiro por tempo. Não dá. Então trocar tempo por dinheiro deveria ser cuidadoso. E às vezes é esse tempo que você gasta para ganhar o dinheiro, para comprar a bolsa da marca que você quer mostrar para uma pessoa que na verdade nem importa para você. Se você rebobinar essa fita toda, você volta para um lugar de, e se eu tivesse uma floricultura e fosse muito feliz e acabou a história? De repente eu não moro no meio da cidade, eu moro um pouquinho mais afastado, mas é mais gostoso ainda porque tem um lago, eu posso tomar banho no lago. Aí a vida vai ficando cada vez melhor. Mas você precisa desmontar esses pontos de incongruência. E, de novo, eu não estou falando que nada disso é fácil. Tudo isso, às vezes, arde. Virar para uma pessoa que está com você há 10 anos e virar para ele e falar assim, então, isso aqui eu não quero, eu não gosto mais. Eu tenho uma amiga muito querida que ela estava há 5 anos namorando e depois noiva para casar. E ela tem uma alma de viajante. Ela dizia, Matheus, sempre que eu viajava eu me sentia viva, feliz de verdade e tudo mais. Mas ela estava morando no interior, lá no Brasil, ela tinha uma casa incrível, o marido perfeito, sabe aquela coisa? A família é amiga da família e todo mundo na sociedade, eram importantes na sociedade. E aí ela falou, Matheus, teve um dia, 5 anos de relacionamento, carro comprado, casa comprada, pensando em ter filhos, darará. Ele estava deitado no meu colo e a gente estava vendo televisão na sala. E eu tive uma epifania, um flash. Eu pensei assim, isso é a minha vida. Tipo, daqui a 10 anos eu vou estar aqui. Daqui a 20 anos eu vou estar aqui. Daqui a 30 anos eu vou estar aqui. Daqui a 50 anos eu vou estar aqui. E ela falou, Matheus, me deu uma angústia, me deu um nervoso. Eu chacoalhei ele estava com a cabeça no colo dela e falei assim, eu preciso ir embora. E ele falou, como assim, amor? Ir embora pra onde? Ir embora disso tudo. Ela terminou o relacionamento e tá há quase 2 anos fazendo um sabático e viajando de mochila pelo mundo. E ela já visitou mais de 50 países fazendo isso. E eu pergunto pra ela, como é que você tá? Ela fala, Matheus, eu nunca fui tão feliz. Qual é a coisa mais difícil desse processo? A minha família. A minha família é a parte mais difícil desse processo. Porque eles me ligam dia sim, dia não, para perguntar quando é que eu tô voltando. Eles dizem que eu tô louca. Eles falam que eu tô jogando uma oportunidade de ouro no lixo, que o meu marido é um excelente marido, que eu tinha casa, eu tinha tudo, tinha a bolsa da marca, tinha o carro do ano. O carro tá lá, ela falou, Matheus, o carro tá lá estacionado até agora. Ela não se desfez de nada, ela só foi embora, pecatou a mochila e foi. E agora ela sente que ela tá o mais feliz que ela jamais teve. E aquela vida que ela tava, ela se sentia numa prisão. E o difícil para ela é lidar com os outros que não querem deixar ela voar. Eu não tô dizendo que todo mundo deveria largar tudo e sair voando pelo mundo. Eu tô contando uma história para vocês que é um extremo, com certeza. Talvez tenha uma versão da sua história aqui dentro dessa história. E talvez na sua versão o ardido seja outro. Na hora que você entender o que é importante para você e você for aplicar, não vai ser fácil. Eu te asseguro. E contra a corrente é muito difícil. Mas eu falei no início dessa palestra, desse papo para vocês. Para todos os problemas, a resposta é o quê?
Para todos os problemas, a resposta é comunidade. E ao mesmo tempo que escolher diferente distancia você, talvez, de uma comunidade, te aproxima de outra. Olha em volta. A maioria de vocês que está aqui agora, vocês são as esquisitas. Na família de vocês mesmos. Minhas alunas são sempre assim, eu sou a pessoa que mais se preocupa com a alimentação, Matheus. Eu sou a pessoa que se preocupa... Lá em casa ninguém me ouve, todo mundo acha que eu sou doido. Eu falo, não vai botar essa marca de tempero que não é bom, usa aquela outra marca. Aí fala pra comprar orgânico, aí ninguém entende. Eu sou a pessoa chata lá de casa. A maioria das minhas alunas são as pessoas esquisitas. E aí, dentro do contexto de vocês, muitas vezes, vocês estão sozinhas. Mas dentro desse contexto aqui, vocês não estão. Então, se tem uma coisa que eu acho que vocês deveriam fazer, é trocar contato nesse nosso encontro de hoje. De repente, cá, faz um grupo de WhatsApp, enfia todo mundo. Ótimo. Quem não quiser tá, sai e pronto. Vocês deveriam combinar de se encontrar, porque vocês são muito estranhas. E pessoas estranhas juntas são mais fortes. Porque dificilmente você vai ter o amparo que você precisa no grupo do trabalho. Mas você tem que ter o grupo do trabalho também. Você não precisa ter um grupo só, né? Vai ter o grupo do trabalho, vai ter o grupo do colégio, vai ter o grupo da família e vai ter o grupo do Ayurveda, sei lá. Esse grupo aqui vai te nutrir de outras coisas. Esse grupo aqui é o grupo da galera que dá a mão e faz uma dancinha e acha ok fazer dancinha. Tem a galera que não achava ok, mas agora vai passar a achar também. Tá claro? Terceira história. Vamos para a última? É 1 hora. A gente combinou que ia ficar até 1 hora, não, né? Não, a gente não combinou nada. Mas tá todo mundo bem? Vocês estão bem? Vocês querem que a gente pare ou continuo mais uma? Eu vou ser breve. Eu tento ser breve. É? Tá bom. A minha última história e quarta história pra gente poder ir embora, ela tem a ver com um negócio que chama pensamento de segundo nível. Eu não sei se vocês já ouviram falar de pensamento de segundo nível, e se não, é algo que vocês precisam aprender e levar para a vida de vocês. Pensamento de primeiro nível é assim: se eu fizer A, acontece B. Isso é pensamento de primeiro nível. Se eu tô com fome, eu pego uma comida e como. Se eu tô com sede, eu pego um copo d'água e bebo. Se eu tô com sono, eu deito na cama e durmo. Isso é pensamento de primeiro nível. Pensamento de segundo nível significa assim: se eu tô sentindo A, eu faço B, e se eu fizer B, acontece C. Esse é o pensamento de segundo nível. É depois disso, aquilo. A maioria das pessoas não consegue viver exercendo um bom pensamento de segundo nível. E aí a gente esquece que tudo que a gente planta, a gente necessariamente colhe. Quando você vive com pensamento só de primeiro nível, a colheita, ela é muito surpreendente o tempo inteiro. Você planta uma coisa e quando vem a colheita, você fala, meu Deus, o que é isso? Eu escolho ficar sentado durante 8 horas trabalhando. E aí quando eu tenho uma dor na coluna, eu não entendo que uma coisa tem a ver com a outra. Eu penso, do nada apareceu uma dor na minha coluna. Não é do nada. A dor na coluna, ela é consequência de segundo nível. Você quer trabalhar, portanto fica sentada. Primeiro nível. Se eu ficar sentada 8 horas por dia durante muito tempo, segundo nível, eu vou ter uma hérnia de disco. Como a gente tem muita dificuldade de pensar em segundo nível, a gente fica tomando decisões de primeiro nível o tempo inteiro. Você senta num restaurante e abre o menu, e a maioria das pessoas, quando está olhando para o menu, elas se perguntam o que nesse menu é mais gostoso. O que nesse menu é mais gostoso. O que é a pergunta o que nesse menu é mais gostoso? Ela é uma pergunta de primeiro nível. Ela não tem nada errado com ela. Só que você vai escolher o mais gostoso e comer o mais gostoso. Depois de você comer a comida mais gostosa, ela tem efeitos no seu corpo, não tem? Tem. Vocês, por exemplo, geneticamente japoneses, têm 80% a 100% de tendência a ter intolerância à lactose. Não sei se vocês sabiam disso. Mas o japonês, o chinês, o coreano são a 80% a 100% intolerantes à lactose. E eu fico surpreso a quantidade de coisas de lácteos que tem no supermercado aqui no Japão.
Eu não falo japonês, né? Eu ando com o meu Google Translator e aí eu fui fazer compras, né? Eu tava em Sapporo e aí eu fui no Co-op lá de Sapporo. E aí eu ia com o meu Google Translator ler os ingredientes. E a quantidade de ingredientes que tinham lactose como adoçante é impressionante. No Brasil a gente não usa lactose como adoçante. Usa sulfame potássio, sucralose, usa stevia, usa um monte de outra coisa. Mas lactose não. E aqui um monte de ingrediente tinha lactose no meio. Newton. Eu acho que é o nome desse troço. É. E eu fiquei pensando, caramba, com uma cultura, né, que geneticamente é tão intolerante à lactose assim, por que tem lactose em tudo? Por que tem lácteos em tudo? Tem queijo nas coisas? Nem é da cultura aqui. Se você rebobinar 200 anos no passado, 1000 anos no passado então, os japoneses feudais faziam graça, né, dos gaijin, que eles tomavam leite de vaca, eles achavam nojento, né, a coisa dos lácteos. E meio que é mesmo, né? Mas se você come uma comida que ela é saborosa na sua boca e depois ela te dá diarreia, ela é uma comida que cumpre um propósito de primeiro nível, mas não cumpre um propósito de segundo nível. Pensamento de segundo nível é sempre você pensar: qual é a comida mais gostosa do cardápio? É essa daqui. Aí você para e pensa: isso daqui também me faz bem? Isso daqui também promove saúde para mim? E aí, se sim, aí você pede. Porque tem um universo das coisas saudáveis e tem um universo das coisas gostosas. A maioria das pessoas tem a tendência a achar que essas coisas nunca se encontram. O que é muito saudável não é gostoso e o que é muito gostoso não é saudável. Não é assim que a gente pensa? O que é muito gostoso é chocolate frito, com cobertura, com sorvete. O que é muito saudável é melão de São Caetano, que aqui vende, né? Eu amo o melão de São Caetano e aqui eu vi vendendo. Ele é tipo um pepino todo enrugado, verde escuro, que chama carela. Como chama aqui? Oiá. Coiá? Roia. Ah, goiá. Pô, só acertei de quarta tentativa, que bom. Você vê que meu japonês é natural, eu nasci pra falar japonês. Goiá. Então, o goiá é um legume que eu amo. A maioria das pessoas não gosta porque ele é muito amargo. Chama bitter gourd em inglês, né? De tão bitter que ele é. De repente, num primeiro nível, é gostoso? Não. É saudável? É. Aí você pensa, tá bom, vou botar. Mas ele tá dentro desse mundo aqui do saudável que não é gostoso. E tem as coisas que estão no gostoso que não é saudável. Mas olha que lindo. Tem coisas, e tem, que são saudáveis e gostosas. Se você sentar num restaurante e você pensar assim, o que nesse cardápio é o mais gostoso possível e o mais saudável possível, você vai encontrar. De repente não é a coisa mais gostosa que é insalubre, mas também não é a coisa que é só saudável e não é gostosa. Vai ser uma coisa que é gostosa e saudável. Quando você escolhe assim, você está exercendo um pensamento de segundo nível. Dá mais trabalho pensar assim. E envolve um esforço de autoconhecimento muito grande. E autoconhecimento é a terceira terapia para doenças mentais na visão do Ayurveda. A gente chama de Atma Divijnana em sânscrito. Atma Divijnana é o conhecimento de Atma e Adi. Saber quem eu sou de verdade. Porque nessas horas é só autoconhecimento que te salva. Senão você senta no restaurante e pede umas gostosas e já comeu e já era. Eu tenho uma amiga muito querida, uma das minhas melhores amigas da vida. A gente era adolescente, ela uma vez me ligou, eu nunca vou esquecer, ela falou assim, Matheus, eu não sei o que aconteceu. Eu estou olhando para baixo e tem um pacote de batata frita vazio e meia garrafa de Coca-Cola vazia. Eu não sei quem tomou isso. E foi ela, né, num surto de emoção, de compulsão dessas. É, né, a gente faz isso. A gente, quando eu vi, eu já comi. E principalmente no final do dia, né? Que é o pior momento para escolher coisas, porque a gente já tá cansado. Tava compartilhando com a Tá, vou compartilhar sua intimidade, tá, com as pessoas aqui na palestra. Pronto. Tá, adora. É mentira, não é intimidade, mas a gente tava tomando café da manhã um dia, lá em Tóquio, e ela tava comentando sobre a dificuldade de cozinhar a própria comida e comer mais saudável, né, de noite. Porque a Tá trabalha muito, como todo mundo nesse país praticamente,
E aí ela volta do trabalho no horário, que aí ainda tem que cozinhar e tudo mais, é mó perrengue, né? E aí eu tô compartilhando porque nos olhinhos dela, quando eu dei uma sugestão, foi tipo, meu Deus do céu! Então eu vou compartilhar com todo mundo, porque pode ser útil para outra pessoa. E eu falei para ela o que eu falo para muitos pacientes meus. Falo assim, se você tem dificuldade de escolher a sua comida, ou de cozinhar, ou de preparar comidas saudáveis no jantar, escolhe o seu jantar no almoço. Se você come fora, por exemplo, você compra o almoço, não compra? Come o seu almoço e no final do almoço já pede o jantar. Eu sei que isso parece esquisito, mas é extremamente prático. Vocês aqui têm as bentô, né? Você tem um combinadinho de coisinhas. Pega um combinadinho desse. Chega em casa de noite, só esquenta. Então você usa o seu discernimento do almoço para jantar. E não o discernimento do jantar para jantar. Fora que você não precisa cozinhar nada, porque você já está comendo fora e você compra coisa do comer fora. Eu tenho comido muito bem, muito saudável fora aqui no Japão, diga-se de passagem. A gente está comendo comidas, é impressionante como as comidas são comidas caseiras mesmo. É sempre um arroz com os legumes e tal e tal. Eu tô saindo sempre das comidas me sentindo super saudável. Não tem muita porcaria, pelo menos na minha experiência até agora. Eu frequento mais restaurantes veganos também, né, diga-se de passagem. Então tem esse detalhe. Mas compra o seu jantar no almoço. E aí você usa esse discernimento. Porque o seu discernimento de noite, ele é o pior discernimento que você vai ter ao longo do dia inteiro. É a hora que a gente está mais cansado. É a hora que você já trabalhou pra caramba. É a hora que dá aquela sensação de merecimento. É muito comum isso. Chega no final do dia, eu tô exausto, eu mereço. Aí eu quero comer alguma coisa para me recompensar. Que é muito gostoso, que é uma sobremesa, que é um fast food, que é junk, alguma coisa ruim. Se você escolher o que você vai jantar na hora do almoço, você facilita a sua própria vida bastante. Então eu falo isso muito para pacientes meus, principalmente os que comem em aquilo, né? Aqui não sei se tem aquilo, mas no Brasil tem muito essa coisa, né? Do você bota comida, pesa e tal. Aqui o que eu vejo muito são esses almoços prontos, que você recebe um kitzinho, né? E eu vejo pessoas fazendo uma filinha e aí tem uma vendinha, a pessoa compra aquele kitzinho. Compra outro kitzinho e leva para casa. E aí janta esse kitzinho. É muito mais fácil, quando você está satisfeita, escolher uma coisa saudável para você comer. Vocês já ouviram? No Brasil a gente fala muito, né? Não faz supermercado com fome. Não sei se falam isso no Japão também, mas a gente fala isso muito. Não faz supermercado com fome. Se você fizer supermercado com fome, esquece. Aí você é vítima de tudo que eles botam perto do caixa. Já viram as coisas que tem do lado do caixa em supermercado? São as piores tranqueiras de todas. São as compras que eles chamam de compra emocional. É a coisa que você compra quando você já tá tipo, mas só mais isso aqui porque eu mereço. De noite, a gente só faz compra emocional. No Brasil, o pessoal pede um iFood hoje em dia, que é sempre uma tranqueira, nunca é bom. Eu falo para os meus alunos e alunas, eu nem tenho esses aplicativos no celular de comprar comida. Tem tudo que é país. Eu não tenho. Eu me recuso, nem boto. Nem na Europa, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. Porque se tiver, na hora que você está com fome, você vai comprar. E você não tem como se controlar muito, é que nem a minha amiga. Matheus, a batata tá vazia, a Coca-Cola tá vazia, eu nem sei quem comeu isso. E foi ela. E é você. Na hora que você termina de comer, que você fala, meu Deus, quem fez? Quem foi esse monstro? Fala, fui eu. Por que você escolheu desse jeito? Porque você estava exausta. Se a sua alimentação ela é pedra grande, a preparação para isso, a estratégia tem que ser posta dentro da sua vida no início. Se o seu sono é pedra grande, ele tem que entrar no início. Movimento é pedra grande. Você tem que separar um horário da sua vida para você fazer atividade física. E esse horário tem que ser separado antes dos outros horários, porque ele é pedra grande. Eu chamo de 4 pilares da saúde. Escrevi um livro que chama Os 4 Pilares da Saúde. A alimentação, o sono, o movimento e o silêncio, que eu chamo de silêncio. São as 4 pedras maiores para mim da vida dos seres humanos. Elas têm que entrar primeiro. Se vocês querem dica, Matheus, eu não sei quais são as pedras grandes. Eu tenho vídeo de graça na internet falando dos 4 pilares, dá uma olhada. Vale a pena, porque você vai pensar, se eu deixar para parar para prestar atenção na minha alimentação, por último, eu estou tratando ela como se ela fosse areia no meu pote. Ela não é areia. Tem acho que eu vou encerrar com uma historinha dentro dessa história.
tem um congresso, uma confederação de aldeias, né, de etnias nos Estados Unidos, que eles são chamados de tribo Iroquois. Os Iroquois, eles são chamados também das 5 nações. Hoje em dia são chamados de 6 nações. Eu nunca lembro o nome dele. São os Mohawk, que são bem famosos, os Oneida, os Onondaga, os Cayuga, os Seneca, que são 2, 4, 5, e aí entraram os Tuscarora na confederação depois também. Então são 6 nações que eles chamam de tribo Iroquois. Iroquois, né, que escreve. Os Iroquois, eles fazem um negócio que eu acho muito incrível, que tem tudo a ver com o pensamento de segundo nível. Dentro do conselho dos sábios da tribo, eles têm uma pessoa que é o ministro da 7ª geração. É uma pessoa que ela é responsável por pensar 7 gerações para frente. Olha que maluco. Essa pessoa, a única função dela na tribo é decidir 7 gerações para o futuro. Se a gente disser assim, vamos aterrar esse lago aqui para construir um edifício comercial. Esse ministro da 7ª geração, ele é obrigado a pensar, daqui a 7 gerações, qual é o efeito que isso vai ter para a nossa tribo, para a nossa galera. Esquece pensamento de segundo nível, é pensamento de 7º nível. Imagina o trabalho que isso não dá. Eu convido vocês a se inspirarem um pouco na tribo Iroquois e tentar entender, será que você não conseguiria ter um ministro para a sua vida de 7 gerações para frente? Ou pelo menos da você velhinha? Bota o ministro do 90 anos de idade. Porque na hora que você está decidindo alguma coisa para a sua vida, se você tiver essa pessoa dentro do seu conselho de sábios e você pensar assim, como é que isso vai refletir para mim mesma de 90 anos de idade? Porque talvez essa escolha seja boa para agora. E ela vai refletir os seus efeitos no agora também. Mas e os efeitos secundários e terciários e quaternários e o pensamento de futuro dela? Como é que vai ser? Se eu soterrar esse lago e botar um edifício, será que as nossas 7ª geração do futuro não vão sentir falta de ter acesso ao castelo de Nagoya e tal? É por isso que a gente faz museu. É por isso que a gente preserva patrimônio histórico. Não é? Eu em Tóquio senti muita falta disso. Eu fui lá no parque principal, onde tinha, né, o Edo, né, o Castelo Edo, e não tem, né, não se vê muita coisa. Aqui tinha a pagoda, e você olha, tem um monte de pedras. Cadê a pagoda? Ah, porque teve o fogo de não sei quando, aí teve o terremoto de não sei o que lá. Aí o cúmulo tem uma casinha num lugar que é o observatório do Fujisan. Porque de Tóquio você conseguia ver o Fuji, que está, sei lá, 100 km de distância. E aí eles tiveram a pachorra de botar uma foto da paisagem, que é um bando de prédio, circularam os prédios e falavam assim, é nessa direção aqui que está o Fuji. Mas você não vê mais o Fuji. Se tivesse um representante da 10ª geração no futuro, talvez eles tivessem feito um corredor, nada a ver, para você poder estar ali e ver o Fuji. Que seria insano, mas seria um pensamento para muitas gerações do futuro. Hoje, de Tóquio, dificilmente você vai ver o Fuji, de repente do alto de algum prédio, né? A gente, se não tiver pensamento para as próximas gerações do futuro, como os Iroquois convidam a gente a ter, ou pelo menos para a gente do futuro. Se você não quiser ir para 7 gerações, porque a gente hoje em dia é egoísta de um jeito meio maluco também, né? O planeta tá pegando fogo e não vai ter, mas passamos do limite. Não, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Nem vai ter mais ninguém mesmo no planeta. A gente meio que deixa para lá a 7ª geração. Mas você não vai conseguir deixar para lá você do futuro. Se você vive de uma forma que gera doença, por exemplo, quando essa doença chegar, você não pode se surpreender. A gente tem entre as 10 doenças que mais matam os seres humanos no planeta hoje em dia, 7 delas são doenças crônicas de estilo de vida.
De novo, vou repetir. Elas são doenças crônicas, quer dizer que elas se manifestam ao longo de muito tempo, e de estilo de vida. Quer dizer que elas se manifestam por escolhas que você faz na sua vida. Você, antigamente, os seres humanos, a gente morria de mosquito, morria de guerra, coisas que você não pode controlar. Hoje em dia você não morre mais de mosquito e de guerra. Hoje em dia você morre de doenças que você pode controlar com seu estilo de vida, com a sua alimentação. Isso está mais do que bem documentado. No Japão é câncer e doença cardiovascular. No Brasil é doença cardiovascular e câncer, as doenças que mais matam, as duas. Metade de todo mundo que você conhece, metade de todo mundo que você conhece vai morrer de uma dessas duas doenças. O outro 40%, a grande maioria vai morrer da outra. Isso significa que vocês já estão perdendo pessoas na vida de vocês e vão continuar perdendo para essas duas doenças. Doença do coração e AVC e câncer. As duas são doenças consideradas de estilo de vida crônicas. São doenças que a gente já sabe o que causa e o que reverte. Isso é documentado, por exemplo, pela Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde tem um departamento que chama IARC, a Agência de Pesquisa e Estudo do Câncer da Organização Mundial da Saúde. Há alguns anos atrás, eles publicaram um documento que chama 50 anos de pesquisa e estudo de câncer. Nesse documento, eles botaram claramente, com base em 50 anos de pesquisa, da doença que mais mata japoneses e segunda doença que mais mata brasileiros. Está entre as top 2 que mais mata pessoas no planeta Terra. Quais são os fatores de risco que aumentam você ter essa doença? O que você poderia fazer? Tem um monte de coisas. Por exemplo, cigarro. A gente sabe, fumar é um fator de desenvolvimento de câncer. Eles chamam de um carcinógeno classe 1. O carcinógeno classe 1 é aquele carcinógeno que com certeza vai dar câncer. Não importa se você tem a história de um tio que fumou até os 80 anos. Populacionalmente falando, vai matar mais gente do que vai salvar pessoas. Plutônio, por exemplo, é um carcinógeno classe 1. Asbestos, por exemplo, é um carcinógeno classe 1. Radiação, né? Rádium é carcinógeno classe 1. Aí você pode falar, Matheus, mas eu não uso rádium na minha vida. Mas sabe o que mais é carcinógeno classe 1? Carne processada. Carne processada, hambúrguer, salsicha, linguiça, carne moída, frios, sabe esses frios? Peito de peru, presunto, isso tudo é carcinógeno classe 1. A Organização Mundial da Saúde bota presunto do lado de plutônio como carcinógeno classe 1. E a gente come essas coisas, não come? Alimentos ultraprocessados são carcinógenos classe 1. Se esse já doeu, sabe o que mais está na lista? Álcool etílico. Álcool. Cerveja. Vinho. Baitio. Como é que é o nome daquele? Sake. Todas as bebidas alcoólicas são consideradas carcinógenos classe 1. A Organização Mundial da Saúde diz assim, não existe dosagem segura para o consumo de bebidas alcoólicas para seres humanos. Não é carcinógeno de classe 2, 3, 4, nem tem classe 4. É 1. Tá na mesma lista que plutônio. Aí a gente bebe, come sanduíche de presunto, acha que tá arrasando, desenvolve um câncer e acha que foi por culpa do Mark Zuckerberg. Deve ser por 5G. Mas eu não olho para o que eu tô fazendo aqui, de manhã, de tarde, de noite, 3 vezes por dia. A alimentação e estilo de vida estão na base do desenvolvimento das doenças que mais matam. Se você tiver um pensamento de segundo nível, se você eleger um ministro para você de 90 anos de idade, você tem que olhar para essas coisas e fazer escolhas melhores. Não vai ser fácil. Por isso que tem o segundo passo, daire, a coragem. E eu não estou falando que você vai fazer isso da noite para o dia. Eu não estou pedindo para você fazer isso hoje ainda. Eu nem acho que na hora que você fracassar, e você vai fracassar, você devia desistir. Porque você não desiste das coisas tão fácil assim, né? A gente, como ser humano, a gente é um bicho que é tinhoso. A gente nunca desiste. No Brasil ainda tem aquela coisa que fala, sou brasileiro e não desisto nunca. E é bem real, né, isso? Verdade total. Sou brasileiro e não desisto nunca, é muito verdade. A gente
é perseverante por natureza como ser humano. A gente não consegue, a gente levanta e tenta de novo. Eu sei que vocês como adulto não são assim, mas a nossa natureza é assim. Eu só estou pedindo para vocês aplicarem o cuidado que vocês têm com as crianças com os adultos. Foi o que eu falei no início lá do nosso papo. Eu tenho alunos que são adultos e eu juro que eu vou acabar. E eles dizem assim: Mateus, eu não levo jeito para a língua estrangeira. Não consigo. Fui aprender inglês e eu não levo jeito. Eu falo, quantas aulas de inglês você fez? Não, eu fiz uma aula de inglês e percebi que não é para mim. Fiz uma aula de inglês e percebi que não é para mim. Por quê? Porque eu não tenho facilidade. Você tem muita facilidade com língua estrangeira. Você, por exemplo, eu sou fluente em sânscrito, né? Eu tenho facilidade em sânscrito. Mentira! Eu estudo sânscrito há 11 anos, todo dia. É até uma sacanagem falar que eu tenho facilidade. Porque eu tenho zero facilidade. Se eu tivesse facilidade, eu estudado um ano só. Eu tô há 11 anos estudando esse troço. Eu, quando resolvi vir pro Japão, eu entrei pro Duolingo, montei e falei, cara, vou ficar 15 dias estudando japonês. Alguma coisa eu vou fazer, entendeu? Nem que seja só sumimasen. Alguma coisa, eu não vou chegar falando nada. Aí eu tava vindo pra Nagoya no avião de Sapporo e eu tive o meu pico de japonês. Vou contar pra vocês o orgulho que eu tive. Eu tava passando de avião vindo pra cá e na vinda de Sapporo, o Monte Fuji ele aparece à esquerda de quem tá no avião. E é muito lindo demais. É a montanha mais alta do país, né? E ele sobe em cima das nuvens, então é só nuvem e aí tem o Fujisan, assim. E eu tava lá uma semana atrás, exatamente agora, nesse horário, eu tava em cima do Fuji, né? E eu olhei para aquilo no avião e falei, meu Deus, será que isso é o Fuji? Não é possível que seja o Fuji, porque tava longe, e aí o avião tava chegando mais perto, e me emocionou, eu fiquei meio emocionado. E nesse impulso de emoção, eu cutuquei a moça que tava do meu lado, e eu falei, sumimasen, sore Fujisan desu ka? E ela falou a mesma coisa que vocês. Ela falou, hai. Ela falou que era o Fuji. E eu falei, oh! Falei em japonês. Foi o ápice do meu japonês. De lá pra cá é só ladeira abaixo. Que nem o pico do Fuji, foi só ladeira abaixo. Eu não tenho facilidade para o japonês. O que eu fiz? Eu sentei todo dia, fiz um pouquinho lá do Duolingo, fiz um pouquinho, assisti uns vídeos no YouTube. E aí cheguei no ápice de 20 dias depois poder falar Sore Fujisan desu ka? E é isso, acabou essa história. Se eu continuar estudando japonês, eu te garanto que em 11 anos eu tô fluente. Te garanto. Talvez em 2 anos eu esteja falando japonês muito bem. Mas eu vou ter que continuar. Por que vocês, como adultos, desistem das coisas? Ah, não, eu tentei, Mateus. Eu fui fazer atividade física, eu fiz uma aula e não é pra mim atividade física, eu não levo jeito pra dança. Como assim você não leva jeito pra dança? Você fez uma aula de dança. Acabou. É isso. Esse é o tempo que você investiu para ser bom em dança. Eu tive um relacionamento durante 1 hora, eu não levo jeito para relacionamento. Aí desistiu do relacionamento. Na primeira discussão com o relacionamento, acabou, agora acabou, divórcio. Mas por que acabou? Não, porque eu já percebi que eu não levo jeito. Como assim não leva jeito? A gente vai continuar aqui até a gente aprender, não é isso? E olha que louco. Com as crianças vocês fazem isso direito. Com a criança ela levanta, aí ela cai. Ela está aprendendo a andar. Ela levanta, dá um passo e cai. Você vira para ela e fala, tu não leva jeito para andar não, hein? Desiste. Vou pegar aqui um carrinho com rodinha, tu vai andar a vida inteira de rodinha agora. Tu não leva jeito. A gente não faz isso, faz. Com criança, a gente fala, ela vai levantar e cair, levantar e cair, levantar e cair. Até quando? Até quando? Até aprender a andar, pô. Ela vai tentar até ela conseguir. Eu comecei a ler com uns 5 para 6 anos de idade, como a maioria das pessoas. Eu não sou especialmente inteligente, eu não fui um leitor rápido. Eu era igual a qualquer outra criança. Os primeiros livros que eu usei para aprender a ler eram uma coleção que chamava O Cachorrinho Simba. Aí tinha o Cachorrinho Simba na floresta, o Cachorrinho Simba na cidade, o Cachorrinho Simba no parque, o Cachorrinho Simba no zoológico. Sabe esses livros de criança?
E eu sentava para ler o cachorrinho Simba. E eu, como toda criança, a não ser crianças que são geniais, eu fazia o cachorro. E aí o meu pai tava do lado e falava, não, de novo, tenta de novo. Cachorro. Ele, não, tenta de novo. Com o maior carinho do mundo. Como é que é adulto, né? Como é que vocês são com vocês? O cachorro. Que cachorro? Tem essa palavra, por acaso? Você não leva jeito pra ler não, hein? Cachorro, cachorro. Qual é o nome do livro? Cachorrinho, então. Tá vendo? A gente é assim, o nosso papo interno é assim. Como é que é com criança? Não. Vai de novo. O cachorro. Cachorro. Aí o meu pai falou, isso, cachorro. Continua. Simba. O cachorro Simba. Que paciência que a gente tem. Porque esse é o tempo que demora para aprender. Amanhã, você vai se empolgar e vai falar, vou botar o que o Matheus falou na prática, vou melhorar minha alimentação, meu sono, vou estar no trem, vou estar mudando minha vida, vou estudar Tantra também, porque é o negócio da vida sexual que ele falou lá e tal. Vou fazer tudo isso. Aí o que vai acontecer invariavelmente? Você vai falhar. Você vai falhar. Porque você está começando. E você vai ser ruim antes de ser bom. Você tem que ser ruim antes de ser bom. Eu podia não ter falado Sore Fujisan desu ka. Eu podia ter falado Koko Fujisan desu ka. Porque eu estava aprendendo. E estaria ótimo também. A pessoa não ia falar Koko. Não, você não leva jeito para o japonês. Esquece. Porque é tudo com ko, pô. É óbvio que eu vou confundir. Até que eu não vou mais confundir. Adulto, muitas vezes, esquece que você tem que ser ruim primeiro para depois ser bom. Vocês querem ser bom desde o início. E aí, quando não é, você acha que você não leva jeito. Então, se eu tenho uma coisa para pedir para vocês, ou para convidar vocês, antes que elas fritem ali no sol, é... peguem a coisa que eu acho mais incrível que vocês fazem nessa cultura aqui, que é o quão bem vocês cuidam das crianças. E aplica isso na sua própria vida. Você não deixaria uma criança comer qualquer porcaria, porque você se preocupa com a saúde dela. Você não deixaria uma criança abandonada se ela estivesse passando necessidade. Você não abandonaria ela no aprendizado quando ela erra e quando ela tem dificuldade. Você não diria que ela não tem facilidade e deixaria ela para lá. Você saberia que ela tem um futuro inteiro pela frente, que você precisa pensar nesse futuro para ela. Agora, tudo isso para você. Obrigado pela presença de vocês e a gente se vê talvez ano que vem, na próxima. Obrigado, Ká. Three, two, one.